Uma montanha imponente foi atingida por vários raios que iluminaram tudo ao seu redor. Logo depois, um jovem foi mostrado claramente sendo mantido prisioneiro por criaturas estranhas. Uma besta grotesca empunhando uma espada advertiu sobre punição divina. Declarou que o próximo a enfrentar o julgamento seria um humano que havia invadido a terra sagrada dos homens-bestas. Aquele jovem havia estado em uma caverna apenas momentos antes e agora era acusado de traição interespécies. Sua expressão de medo e dor revelava um rosto suado completamente desprovido de esperança. Ele acreditava que seria executado, pois tudo parecia um pesadelo insano e sem sentido. Mais cedo naquele mesmo dia, ele havia chamado seu amigo para comer macarrão na base dos limpadores. Seu parceiro o alertou para não se afastar muito, já que mais duas equipes ainda estavam lá dentro. O protagonista queria entender por que tantas pessoas visitavam uma caverna de nível C. O amigo explicou que, naquela época, limpadores estavam aparecendo com mais frequência nas cavernas. Eles não eram heróis, apenas coletores de lixo e sobreviventes de testes fracassados. Enquanto os dois comiam, alguém acenou sinalizando que os heróis finalmente estavam chegando. Sabendo que precisavam agir rápido, o jovem engoliu o macarrão quase sem mastigar. Os heróis de nível C pareciam irritados, incapazes de imaginar como seriam as cavernas de nível A ou S. Os limpadores estavam emocionados com a chegada das lendas em armaduras reluzentes. Todos achavam os heróis incríveis e sonhavam com fama e fortuna caso algum dia despertassem poderes. Mas aqueles que falhavam no teste de despertar eram enviados diretamente para funções de limpeza. Um dos limpadores, agradecendo a uma heroína, perguntou se finalmente poderiam começar a varredura. O nome do protagonista era Tsuyosuke e ele havia falhado em se tornar um herói, acabando como um mero zelador. Depois que os heróis derrotavam os seres sombrios, os limpadores coletavam os restos esquecidos nos túneis em ruínas. Ainda assim, não havia conexão real entre os zeladores e os renomados guerreiros radiantes. Eram mundos opostos, e Tsuyosuke só aceitara a missão após falhar miseravelmente no teste. A caverna parecia enorme e em ruínas, o que era típico de um local de nível C. Após horas de exploração, ele encontrou um fragmento de escudo que lhe deu uma esperança inesperada. Seu amigo disse que aquilo valia dinheiro e parecia uma bênção dos pais há muito falecidos. Empolgado, ele decidiu explorar mais profundamente, já que os tesouros geralmente estavam escondidos nas áreas inferiores. 3 horas após cavar, ele achou estranho ainda não ter encontrado mais nada de valor. Seu parceiro disse que estavam quase terminando, mas Tsuyosuke queria cavar um pouco mais. Aquele pequeno fragmento nem cobriria um único dia de despesas médicas da pequena Karina. Olhando para o lado, ele avistou um poço seco e começou a sentir o cheiro da fortuna. Curioso sobre a presença do poço dentro da caverna, decidiu investigar mais a fundo. Sonhava em encontrar algo inteiro e sem danos, o suficiente para pagar uma semana dos remédios de Karina. Encontrando um crânio com um anel no dedo, ele desceu pelo poço e cavou como um louco. Sem acreditar em sua própria sorte, descobriu um anel raro, do tipo que vale uma fortuna. Pensou em usá-lo apenas um pouco antes de submetê-lo à avaliação e classificação oficial. Ao colocar o anel que brilhava intensamente, agradeceu aos seus antepassados por tamanha sorte divina. Então começou a sentir um desconforto estranho na pele, supondo que vinha do próprio anel. De repente, apareceu uma mensagem dizendo que aquele era o anel sem limites e que o portal se abriria. Confuso, ele não fazia ideia de quem era a voz ou o que estava distorcendo a realidade ao seu redor. Tudo começou a girar e ele gritou por ajuda em desespero, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Algumas pessoas do lado de fora reconheceram sua voz, mas presumiram que ele apenas havia mudado de localização. Enquanto isso, Tsuyosuke perdeu a consciência, apenas para acordar capturado por homens bestas diante de um altar. Ele percebeu que a punição divina mencionada era um raio gigantesco descendo do céu. Sentado em um trono dourado estava o rei das bestas, observando a cena com uma expressão imponente. Um oficial ao seu lado anunciou a execução de 3 criminosos acusados de grave traição interespécies. O primeiro era um dos seus, acusado de vender informações para humanos e elfos. Jogaram-no sobre o altar e declararam que, por ordem real, ele enfrentaria o julgamento divino sem misericórdia. Empurraram o traidor para o centro, onde um raio o atingiu com brutalidade. Seu corpo foi violentamente eletrocutado enquanto os homens bestas rugiam de empolgação com a punição. Em seguida, anunciaram que o próximo era o humano que havia violado a terra sagrada pela primeira vez. Jogaram Tsuyosuke,
que gritava que era tudo um mal-entendido, mas ninguém queria ouvir suas explicações frenéticas. A grande besta o agarrou e começou a jogá-lo de um lado para o outro. Mesmo naquele momento horrível, dois pensamentos não saíam da sua mente: Karina e o sonho de se tornar um herói. A multidão selvagem exigia mais punição, excitada pelo sofrimento humano no altar amaldiçoado. Antes que o raio o atingisse, ele se moveu com dificuldade e conseguiu desviar do primeiro golpe. Os guardas responsáveis pela próxima execução ficaram irritados, pois nada daquilo havia acontecido antes. A próxima pessoa era uma garota de cabelos castanhos que assistia a tudo em completo silêncio. O general viu como uma provocação o fato de o humano ter evitado o raio, um feito sem precedentes naquela cerimônia ancestral. O rei das bestas apenas observava, curioso, sem interferir ou mostrar qualquer reação visível ao ato. Tsuyosuke, mesmo com o corpo frágil, recusava-se a aceitar um fim tão patético em um lugar tão bizarro. Mas então o segundo raio o atingiu diretamente, fazendo todos acreditarem que aquele era, de fato, o fim. O general sorriu satisfeito, acreditando que o segundo raio confirmava a culpa do humano. Já estavam preparando a garota para a punição, nem sequer verificando se Tsuyosuke estava realmente morto. No entanto, o anel em seu dedo brilhou e ele murmurou que aquilo não podia terminar ali. Após a ativação, iniciou-se a autenticação do sistema, seguida pela reparação corporal daquele usuário improvável. O rei começou a perceber que ainda havia vida no corpo quase carbonizado do humano. Até o general percebeu que ele ainda respirava, enquanto mais raios atingiam seu corpo sucessivamente. O sistema notificou que a reconstrução física havia alcançado 15% e agora progredia rapidamente. As bestas começaram a se incomodar com o atraso na punição, pois parecia que os raios estavam fortalecendo-o. Em vez de ser destruído, o humano parecia tornar-se mais resistente a cada novo golpe. Quando atingiu 40%, o sistema ativou uma habilidade chamada Olho Divino. Agora vinculado ao portador, ele se levantou com dificuldade, pois algo poderoso o chamava com uma atração quase hipnótica e surreal. Ele começou a caminhar em direção a um grande machado rodeado por relâmpagos místicos sobre o altar. Os espectadores, confusos, observavam a transformação de alguém que antes era descartável e sem valor. Quando a reconstrução física alcançou 60%, ele também adquiriu misteriosamente a habilidade inventário da consciência divina. O general não podia acreditar que alguém além do rei divino pudesse suportar tamanha sentença por tanto tempo. Todos ficaram impressionados ao vê-lo se aproximar do martelo divino, algo considerado impossível para mortais comuns. Seazi sentia o martelo chamá-lo, mas não compreendia totalmente o motivo de tal conexão. Quando a reconstrução atingiu 100%, o sistema selecionou um status especial e permitiu que ele o erguesse. Com isso, o protagonista levantou o martelo do rei divino diante de todos os homens bestas atonitos. Todo o povo besta ficou em choque com tudo o que acabará de acontecer. Ninguém esperava que um suposto criminoso fosse aquele a levantar o machado. Mas assim que o protagonista ergueu o machado acima da cabeça, ele começou a mudar de forma. O martelo se transformou, deixando de emanar uma pressão esmagadora de energia e tornando-se algo que ele podia empunhar. A garota besta também ficou chocada com o que estava acontecendo. Ninguém poderia ter previsto como aquilo se desenrolaria. O general das bestas também não conseguia aceitar que as coisas pudessem terminar assim. Se seus pensamentos pudessem ser ouvidos, ele estava furioso com tal audácia, pensando que nem mesmo o rei do povo besta teria conseguido levantar o martelo. Com isso, o protagonista sentiu-se mais forte e fez uma pausa para verificar sua janela de status. Assim, começou a estudar meticulosamente seus novos atributos. Sem aviso, enquanto o protagonista ainda analisava as estatísticas do sistema, alguém avançou sobre ele. Tentando pegá-lo desprevenido, o agressor gritou perguntando como ele ousava tocar um artefato tão precioso com aquelas mãos imundas. Todo o exército demonstrou alegria, pois sabiam que o general era o mais forte e todos esperavam um resultado rápido. Aquele homem besta não conseguia entender como o protagonista havia evitado a punição divina. Mas agora ele exigia que o artefato fosse devolvido antes que começasse a canalizar seu poder de volta. A tela de status exibiu rapidamente uma nova habilidade passiva para o protagonista, chamada Olho Divino. Ele agora compreendia que isso lhe permitia ler seu oponente. Podia ver suas armas e habilidades. O que estava à sua frente era o general, nível 84, empunhando armas extremamente poderosas.
Com o general diante de si, ele compreendeu como sua habilidade passiva funcionava e via tudo através do olho divino. Aquele general começou a gritar perguntando como um mero humano ousava desafiar a vontade do grande povo besta. E no momento em que o oponente foi atacá-lo, Suyosuke desviou e disse que devia haver um mal-entendido, pois ele jamais faria algo assim. Como nunca poderia derrotar um orc de nível 84, pensava que suas palavras esclareceriam tudo. Enquanto esperava uma resposta, simplesmente viu o orc atacar novamente, nem sequer ouvindo. Assistindo a tudo, a garota besta pensava que o destino do protagonista não era invejável, já que Uga era um dos 5 generais. Todos sabiam que, mesmo entre o povo besta, aquele general era incrivelmente forte. Agora, no lugar do altar, surgiu uma coluna massiva de fumaça, poeira e energia mágica bruta. Com tantos golpes energéticos, faíscas voavam dos ataques do orc contra o jovem herói. Mas com sua habilidade, artefato e o martelo, Seazi conseguiu resistir a tudo, segurando firmemente a arma. O general, franzindo a testa, ficou profundamente surpreso ao perceber que aquele indivíduo havia conseguido bloquear seus golpes poderosos. Mesmo assim, o general Alga atribuía todo aquele esplendor à existência magnífica do martelo divino, calmamente. O protagonista tentava acalmar o orc furioso e explicou que tudo não passava de um mal-entendido. Tentou novamente dizer isso, mas o orc jamais escutaria um humano e atacou com grande velocidade. Esperando um resultado espetacular, agarrou o protagonista pelo pescoço e o ergueu acima da cabeça. Pensando em esmagá-lo naquele momento, uma janela de status apareceu para o protagonista. Com ela, conseguiu ativar outra habilidade passiva, agora capaz de copiar qualquer habilidade inimiga. Tudo o que podia fazer naquele instante era usar essa nova habilidade imediatamente. Mas para isso, precisava tocar o peito do orc. Muito rapidamente, conseguiu pressionar os dedos contra o peito do orc. Ao cair, sem entender o que estava acontecendo, o general gemeu e assumiu uma postura estranha. Tendo completado todas as ações necessárias, o protagonista caiu na consciência do orc e começou a escolher qual habilidade desejava usar. Tinha diante de si uma variedade enorme e apenas alguns segundos para decidir. As habilidades eram todas muito diferentes e incomuns, porém extremamente poderosas. Enquanto isso, o rival perguntava em pânico o que o protagonista estava fazendo, atordoado com a ação estranha que acabará de acontecer. No momento seguinte, o protagonista voou do céu com outro golpe direcionado ao general, tendo copiado um de seus ataques mais poderosos. Agora seus golpes colidiam, um bloqueando o outro, deixando o orc absolutamente atônito. Em um segundo, uma onda de energia mágica concentrada desceu em um único golpe sobre o orc. Aquele golpe forte parecia ser a coisa mais incrível. Mas toda a multidão de orcs perto do altar ficou chocada. Impressionados, pois no fim aquele golpe poderoso se revelou completamente indolor. Tudo porque o protagonista não tinha proficiência nem a arma correta. Assim, não houve dano. Isso deixou o protagonista bastante surpreso ao perceber que o movimento era absurdamente poderoso. Ambos ficaram sem saber o que fazer a seguir. Nenhum dos dois podia imaginar que terminaria daquele jeito. Após uma breve pausa, o general pegou sua espada e correu novamente em direção ao protagonista, gritando como um homem imundo ousava atacar e agir. De repente, sob o cenário de uma lua vermelha sangue, o rei do povo besta se levantou e gritou para que a luta cessasse. E com isso, toda a multidão ficou atônita. O próprio rei das bestas havia agraciado a todos, até os rivais, com sua presença e dele surgiu uma onda de choque. Ao ver isso sem entender, o protagonista tentou cobrir os olhos e se preparar para não ser lançado para longe. Lentamente a poeira se assentou, revelando a imagem diante do protagonista. Era o rei do povo besta. E quando ele se ajoelhou e curvou a cabeça diante do protagonista, todos os seus subordinados foram tomados de terror. Então disse que o machado divino havia escolhido o protagonista. Após se levantar, colocou ambas as mãos nos ombros do protagonista e disse que os deuses haviam enviado um sinal dos céus, pois ele era o primeiro em centenas de anos a ser escolhido pelo martelo. E o fato de ser humano tornava a situação estranha, já que todos os que governaram a terra dos homens bestas sempre foram bestas. Todos ficaram em silêncio quando o rei disse que ninguém, em séculos, havia forjado um receptáculo divino, exceto aquele homem. Este protagonista era verdadeiramente o futuro governante do povo besta, e todos deveriam permitir que ele crescesse. Assim que terminou de falar, a multidão imediatamente começou a duvidar das decisões do rei atual.
O general também tentou persuadir seu mestre dizendo que aquela pessoa era apenas um homem. Olhando para o general e respondendo, o rei se virou e disse que a profecia não estava em debate. O orc, ao ouvir que o rei disse que a profecia não especificava se o rei seria um homem besta ou não, simplesmente ajoelhou-se em concordância. Preocupado em saber o nome do homem, o atendente real perguntou ao protagonista como ele se chamava. Ao receber a resposta, ele disse ao protagonista que ele ainda estava muito fraco para se tornar rei de toda uma nação. Também afirmou que, dentro de um ano, ele deveria se tornar mais forte e voltar à terra do povo besta. Só então todos viriam se ele era digno. Após dizer isso, o rei colocou uma espécie de feitiço na cabeça do protagonista, dizendo que isso era necessário para garantir seu retorno dentro de um ano. Se ele não retornasse, o rei usaria a marca para encontrá-lo e eliminá-lo. Após aplicar a marca em sua cabeça, explicou seu propósito. Sua atenção foi então atraída por um grito vindo da multidão, quando alguém gritou em concordância com grande força. Essa pessoa se revelou ser a garota besta, que também deveria ser executada depois dele. O protagonista reconheceu a garota que estava na mesma situação que ele e observou seus atributos usando o olho divino. Viu resultados que jamais poderia ter esperado ao perceber o nível de habilidade que a garota possuía. Ela era nível 72. Ele não podia acreditar que ela fosse tão forte e se perguntou por que estava para ser executada. Após observar suas qualidades, ele levantou a mão e acenou em sua direção com gratidão. Acrescentou que ela estava certa, pois ele também havia enxergado aquela oportunidade incrível. Virando-se para o rei, ele concordou com a proposta, mas impôs uma condição. Ninguém podia acreditar que, após ser perdoado, o garoto ainda ousasse impor condições. Foi então que o protagonista estendeu o dedo e apontou para a multidão, dizendo que ela iria com ele. Ao apontar, mencionou a garota besta, que mal podia acreditar que havia sido escolhida. Agora ele queria garantir que tanto ele quanto a garota besta estariam a salvo, e não lhe devia mais nada. Algum tempo depois, sob o manto da noite em um acampamento, o protagonista parou no portão e esperou. Até que sua nova companheira chegasse, ele se levantou e refletiu sobre por que tudo aquilo estava acontecendo. Enquanto pensava sobre o anel do infinito, ouviu uma voz agradável que o fez virar a cabeça. Ao terminar de virar, viu que a voz pertencia à garota besta, agora quase irreconhecível em roupas diferentes. Com isso, pensamentos lascivos invadiram a mente do protagonista ao olhar para a bela jovem à sua frente. Corando levemente e tentando esconder, ele disse que não era nada, que estava apenas retribuindo a ajuda que havia recebido. Ao ouvir essas palavras, ela também corou e disse que ele não fazia ideia do quanto aquilo significava para ela. Segurando suas mãos, disse que ninguém jamais a havia protegido como ele havia feito. Ele lhe deu uma segunda chance e ainda permitiu que ela o chamasse de mestre. Um pouco mais corada, ela disse que ele havia se tornado um verdadeiro milagre em sua vida, e agora ela estava pronta para retribuir. Depois de se aproximar e segurar a mão dele, o jovem corou e tentou concordar sem demonstrar seus sentimentos. Ela soltou suas mãos e se virou, ficando sob a luz do luar, e disse que agora estava um pouco escuro. Brincando com ele, disse que seria sábio ter cuidado ao andar por caminhos escuros. Ele tentou voltar ao normal depois de tudo o que havia acontecido e estava tentando respirar, recuperando sua compostura original. Disse que agora estavam em um mundo maravilhoso e novo. Mas, depois de dizer essas palavras, voltou parcialmente à realidade e percebeu que não estava em seu próprio mundo. Lembrou-se de que havia entrado naquele mundo por algum tipo de portal infinito, que havia sido ativado após interagir com o anel, e se perguntou se cair nele novamente poderia trazê-lo de volta. Nesse momento, o anel em seu dedo brilhou, e parecia que havia conseguido abrir uma passagem, mas ele ainda não tinha certeza se poderia retornar. Quando o anel começou a puxá-lo, ele ficou extremamente feliz, em uma fração de segundo, desapareceu. E no momento em que foi transportado de um mundo para outro, percebeu que as sensações durante a transferência não seriam agradáveis. Um segundo depois, seu movimento foi concluído. E agora ele se encontrava de volta ao poço de onde havia subido para recuperar o anel. Decidiu revelar seus atributos e ficou radiante ao perceber que suas habilidades haviam permanecido intactas. Depois de mudar de mundo, começou a falar consigo mesmo, dizendo que, se seu nível do outro mundo tivesse sido preservado, até suas estatísticas haviam sido sincronizadas durante a transição, e os que agora olhavam dentro do poço eram seus companheiros.
Reagindo ao seu último grito, eles estavam no poço para verificar se ele estava bem e para chamá-lo para ir embora. Sem saber quanto tempo havia se passado, concluiu que já deviam estar esperando havia muito tempo. Não tinha ideia do que havia acontecido e tinha certeza de que havia passado mais de 5 horas em outro mundo. O amigo do protagonista ficou feliz que ele estivesse bem e que, aparentemente, havia estado sentado no poço o tempo todo. Foi então que o protagonista percebeu que, enquanto estava no outro mundo, seu mundo natal havia parado, e todos os eventos que aconteceram lá se assemelhavam fortemente ao enredo de um mangá. Ele se perguntou se o tempo também havia parado no outro mundo e quem teria sido o dono anterior do Anel do Infinito. Quando o protagonista saiu animadamente do poço, perguntou se haveria um novo teste de despertar no dia seguinte. A próxima cena revelou um flashback do passado do protagonista, onde ele carregava sua irmã nos braços. Ela sangrava sob uma forte chuva e destruição podia ser vista por toda a cidade. Carros estavam completamente destruídos, ruas reduzidas a escombros, e pessoas em pânico corriam e gritavam sem direção. Em meio ao caos, surgiu a silhueta de um monstro colossal, a origem de toda a devastação que se espalhava ao redor. A cidade do protagonista havia sido reduzida a ruínas, e sua irmã, em seus braços, disse que não conseguia mais sentir as pernas. Sua voz era fraca, seus olhos semicerrados, e seu rosto pálido mostrava o quão frágil ela havia se tornado. Os olhos do protagonista estavam vermelhos, tomados pela raiva, frustração e desespero diante da tragédia. Enquanto sua irmã perguntava se seus pais estavam bem, uma explosão irrompeu atrás deles. Colunas enormes de poeira subiam aos céus, acompanhadas por detritos e fragmentos de prédios destruídos voando. Toda aquela destruição se aproximava deles como uma tempestade prestes a engolir tudo em seu caminho. O protagonista começou a tremer, paralisado de medo, com lágrimas escorrendo incontrolavelmente por seu rosto. Com o coração disparado, temia por sua vida, e mais do que tudo, pela vida de sua amada irmã. Tudo o que pôde fazer foi gritar, pedindo ajuda com todas as forças, enquanto a tempestade os alcançava. Em meio ao desespero, uma mão apareceu à sua frente, uma mão firme e protetora emergindo das sombras. Era a mão do Salvador que os trouxe de volta ao mundo dos vivos, afastando a escuridão ameaçadora. Era seu tio, que apareceu e disse que eles não podiam parar de correr sob nenhuma circunstância. Se parassem, morreriam instantaneamente, pois a escuridão os alcançaria sem misericórdia. O tio também disse que não podiam voltar para buscar os pais, pois aquele caminho seria uma viagem só de ida. A voz do protagonista se elevou em desespero, insistindo que seus pais ainda estavam na cidade, mas a única resposta que recebeu foi que ele jamais derrotaria a escuridão sozinho, naquele estado. O monstro gigante continuava destruindo a cidade. Destruindo prédios como se fossem feitos de papel. No momento seguinte, a narrativa retorna ao presente, onde a irmã do protagonista já estava se sentindo um pouco melhor. Ela estava acordada, mas não podia mais andar, e perguntou se seu irmão faria o teste de despertar. Ele acabará de voltar do trabalho e a enfermeira aconselhava Karina a cuidar melhor de si mesma. O protagonista se aproximou da irmã e falou gentilmente sobre seu bem-estar, tentando confortá-la. Irritada, ela respondeu que estava bem, mesmo que ainda não conseguisse se levantar sozinha. Disse que já estava acostumada com a dor constante e com a incapacidade de andar normalmente. Ao ouvir isso, o protagonista sentiu uma tristeza profunda, uma dor perfurando seu peito sem misericórdia. Mesmo assim, ativou sua habilidade de escaneamento em sua irmã para verificar sua condição de saúde. O resultado mostrava que as pernas dela estavam quase completamente e irreversivelmente comprometidas. As chances de recuperação eram extremamente baixas, beirando o impossível e improvável. Ele pensou em tudo o que ela deveria ter vivido: escola, viagens, diversão, festas e sonhos perdidos. Queria que ela tivesse tido uma vida normal, e vê-la sofrendo constantemente o deixava profundamente aflito. Mesmo com as probabilidades quase nulas, ele queria vê-la de pé novamente, nem que fosse apenas por um único dia. Acreditava que, se tornasse um herói, talvez pudesse encontrar uma solução improvável, mas possível. Desejava mais do que apenas curá-la. Queria viver uma vida digna e ser capaz de fazer a diferença. Com esse pensamento em mente, ergueu a mão sob a chuva em direção à lua brilhante no céu. Depois de algum tempo, dirigiu-se ao centro de testes de despertar, onde um jovem já estava sendo avaliado. O rapaz era rico e confiante, e seus pais estavam planejando uma grande festa para celebrar seu sucesso inevitável.
O avaliador explicou ao protagonista como tudo funcionaria, dizendo-lhe para entrar quando estivesse pronto. Um homem de terno comentou que duvidava que os resultados do protagonista fossem melhores que os anteriores. Mesmo assim, o protagonista entrou na sala com plena confiança e determinação inabalável. O examinador avisou que, se falhasse no teste uma vez, provavelmente falharia em todas as tentativas futuras também. Disse que o dispositivo media tudo com precisão e que já lidara com muitas pessoas frustradas e teimosas. Enquanto caminhava com propósito, o protagonista ouviu o homem comentando sobre os últimos resultados registrados. O sujeito anterior tinha nível de combate 3, assim como o anterior a ele. As coisas raramente mudavam muito ao longo do tempo. O protagonista imaginava que também poderia estar no nível 3, mas esperava que algo surpreendente acontecesse. Colocou a mão sobre o painel e ativou o modo de condicionamento físico perfeito com total foco. Todo seu corpo se tensionou, preenchido por uma energia intensa e eletrizante que o fazia vibrar. Os indicadores do painel ultrapassaram a escala e o dispositivo começou a falhar sob a pressão extrema. O inspetor do lado de fora notou uma leve vibração vindo da sala de testes, acompanhada por luzes estranhas. Com apenas uma mão, o protagonista quebrou o registrador de força que permanecia intacto há 30 anos consecutivos. Nem ele conseguia acreditar que era possível gerar tal número, era 10 vezes maior que o recorde anterior. Sentiu uma onda de poder percorrer todo o seu corpo e um enorme sorriso se espalhou em seu rosto. Empolgado, se perguntou o quão mais forte poderia se tornar se usasse o lendário martelo divino. Uma mensagem alertou que, devido ao seu nível, ele só poderia usar um único golpe com aquela arma sagrada. Mesmo assim, preparou-se para medir o poder de combate do machado divino do Rei dos Deuses. Canalizou a energia da arma, e seus olhos brilharam intensamente com o poder concentrado em suas mãos. Logo depois, recebeu uma notificação dizendo que restava apenas um segundo de energia. Ao ativar o poder do martelo, toda a energia foi drenada em um piscar de olhos, como se tivesse evaporado. Precisava agir rápido para medir sua força antes de perder completamente o controle da energia instável. Com as veias do rosto saltando, um portal se abriu repentinamente no céu acima do edifício. Aquela presença era tão poderosa que cobriu a cidade com fluxos mágicos cintilantes e intensos. Eles se espalharam na forma de dragões saindo do portal com majestade. Todo o edifício do centro de testes ficou sem energia devido a esse evento incomum. Após a inspeção, um homem de óculos entrou na sala para relatar a falha elétrica no sistema. No entanto, em vez de um homem musculoso, havia apenas um jovem exausto respirando com dificuldade e de forma irregular. Caminhando pelo corredor agora com uma aparência modesta, ele pensava que havia subestimado o martelo sagrado. Todo o seu poder havia sido drenado em um segundo, mas pelo menos agora ele era oficialmente um herói desperto. Logo depois, foi enviado à área de treinamento com os outros heróis recém-graduados empolgados. O instrutor era um homem de cabelos brancos e armadura brilhante com enormes ombreiras douradas. O protagonista observava seu nível e força de combate enquanto o homem falava com voz firme. Os outros estavam animados e riam, mas ele estava pensativo e decepcionado com o nível do instrutor. O próprio instrutor parecia frustrado, pois preferia limpar masmorras a ensinar recrutas preguiçosos. Ele anunciou que, na manhã seguinte, todos iriam para sua primeira masmorra para um treinamento prático obrigatório. Os recrutas ficaram chocados, esperavam apenas exercícios simples no início do treinamento. Com uma expressão séria, o instrutor explicou que isso era para desenvolver suas habilidades reais e latentes. Avisou que o treinamento seria duro e que qualquer um despreparado poderia desistir ali mesmo. Descontou sua frustração nos novatos, e o protagonista compreendia plenamente aquela sensação sufocante. Mesmo assim, ele sabia que algo maior o aguardava em outro mundo de possibilidades. Uma garota besta de nível 72 o esperava, e esse pensamento o enchia de alegria. Após as instruções iniciais, voltou para casa pensando que o momento de partir havia finalmente chegado. O anel brilhou intensamente, abrindo o portal para o mundo do povo besta que ele havia conhecido. Lá estava ele novamente, olhando para a lua brilhante e sentindo falta do ambiente familiar. Sentou-se em uma duna, respirou o ar fresco e observou com atenção a paisagem desértica. Percebeu que a transição não havia mudado nada, nem mesmo suas roupas ou equipamentos. Logo a garota besta apareceu perguntando se algo havia acontecido ou se estava tudo bem. Um pouco tímido,
Ele respondeu que estava tudo certo, com as bochechas levemente coradas. Ela ficou satisfeita com a resposta e disse que não muito longe dali havia um grupo de goblins perigosos. Esses goblins eram de nível 3, e ela o alertou sobre o perigo de subestimá-los em combate direto. Mesmo assim, ele sorriu ao ouvir isso, pois os considerava seus primeiros alvos reais. Eles se moveram em direção ao acampamento Goblin, permanecendo em silêncio para não alarmar os monstros. O protagonista comentou que, sendo nível 72, ela poderia derrotá-los com absoluta facilidade. Ela ficou surpresa, pois nunca havia revelado seu nível a ele em nenhum momento. Ele queria observar como guerreiros de alto nível lutavam para poder aprender com eles. Ela explicou. Ela explicou que, se ajudasse, ele não ganharia experiência devido à enorme diferença de níveis. Embora frustrado, ele compreendeu, e ela pediu que observasse com atenção e aprendesse cuidadosamente. Com um olhar feroz, ela avançou contra os goblins, sua adaga brilhando com energia mágica. Em um único golpe rápido e preciso, ela derrubou vários deles de uma só vez com impressionante maestria. O protagonista não conseguiu se conter e pulou dos arbustos aplaudindo animado, como uma criança maravilhada. Ela se virou e sorriu, estrelas nos olhos, satisfeita com o elogio genuíno e espontâneo. Disse que sempre dava o melhor de si, mesmo contra oponentes fracos e desorganizados. Falou sobre sua habilidade especial, feita para guerreiros de alto nível e bem treinados. Ele prometeu que um dia se tornaria um guerreiro digno dela e de seu mundo. Graças ao sistema divino, sabia que poderia copiar habilidades de outros independentemente da classe. A garota corou e pediu desculpas, pois sentia que ele estava escolhendo ser um guerreiro apenas por causa dela. Segurando sua mão, disse que ele precisava escolher suas ferramentas e seu destino com sabedoria. O protagonista se sentia feliz por estar de volta e próximo de sua companheira de confiança. De repente, um grito ecoou anunciando a chegada de mais goblins em formação agressiva. Ele pediu uma adaga e disse que cuidaria sozinho dos 2 inimigos que desciam pela trilha. Ela tentou alertá-lo de que era perigoso, mas ele já havia assumido uma postura de combate sem hesitação. Saltou contra os goblins com sua adaga carregada de energia mágica e usou a habilidade Abalo do Céu. Uma enorme explosão ocorreu e a garota observou com admiração, os olhos brilhando de empolgação. A batalha foi mais fácil do que ele esperava, e ele estava começando a gostar do sistema de seleção divina. Após eliminar todos os goblins ali, o protagonista estendeu a mão para um dos corpos, procurando algo útil. O que encontrou foi um porrete de madeira, e sua companheira comentou que precisavam obter equipamentos básicos o quanto antes. Ao ouvir isso, o protagonista olhou para si mesmo e concordou com o que ela acabará de dizer. Então teve um pensamento curioso: poderia ele mover objetos de seu inventário entre mundos? Parecia que o inventário da consciência divina evoluiria junto com suas habilidades e níveis. Após refletir um tempo sobre os itens armazenados, decidiu observar mais de perto o equipamento usado por sua companheira. Notou que o equipamento estava dividido em 5 categorias: torso, braços, quadris, cabeça e pés, todos precisavam estar cobertos para proteção total. Enquanto analisava isso, a garota perguntou se havia algo estranho em seu rosto, mas ele respondeu que apenas queria ter certeza de que ela estava acompanhando. Ainda assim, ela achou seu comportamento estranho, especialmente pelo fato de seu rosto ter ficado vermelho de repente. Enquanto o garoto se perdia em pensamentos e devaneios, a garota permanecia alerta e notou instantaneamente o perigo iminente. Viu goblins se aproximando por trás com intenções maliciosas, claramente querendo levá-la a qualquer custo. Ela já havia alertado sobre a natureza depravada deles. Estava claro que, quanto mais avançavam, mais fortes os goblins se tornavam, e precisariam ser muito cuidadosos para não caírem em armadilhas. Percebendo que a experiência ganha aumentava com o nível do inimigo, o protagonista correu em direção aos monstros para coletar os pontos que caíam. De uma só vez, conseguiu eliminar 3 goblins à sua frente com um movimento rápido e preciso. Fez isso usando uma habilidade com a qual já estava familiarizado e confortável. Depois que a poeira assentou, não perdeu tempo e começou a eliminar o restante dos inimigos sem hesitação. Agora mais confiante e focado, aplicou um golpe preciso com seu porrete, derrubando mais um goblin com facilidade. Sem demora, correu para coletar a experiência, pois quanto maior o nível do inimigo, mais pontos ganharia. No entanto, a arma que estava usando era muito fraca. E depois daquela batalha intensa, o porrete de madeira se despedaçou completamente.
A jovem que o acompanhava havia observado toda a luta e agora sentia ainda mais admiração por ele. Achava que o mestre possuía uma força incrível, e o modo como empunhava o porrete fazia parecer que seu nível era muito mais alto do que realmente era. Apesar da diferença de nível entre eles, ele havia conseguido derrotar 3 inimigos de uma vez, o que a fez saltar de alegria. O protagonista não esperava que os pontos bônus naquele mundo fossem tão altos. Agora ele estava ficando mais forte. Lembrou-se das vezes em que trabalhava como limpador e ouvia heróis reclamarem que a experiência dos kobolds era sempre baixa. Se eles raramente entrassem em masmorras, nunca subiriam de nível. E além disso, em seu mundo original havia uma aliança de heróis que exigia a formação de equipe para explorar masmorras, o que significava que a experiência precisava ser compartilhada. Por outro lado, nesse mundo ele não precisava dividir os pontos com ninguém, o que era uma grande vantagem. Agora percebia que poderia subir de nível muito mais rápido, mas sabia que teria de enfrentar o chefe, pois agora estavam diante de sua passagem. Escondidos atrás de uma rocha, podiam sentir a energia maligna que o chefe exalava, uma presença que misturava malícia com algo inspirador. Era claro, mesmo à distância, que aquele era o verdadeiro chefe Goblin, muito maior e mais aterrorizante do que os demais. A garota besta comentou que, infelizmente, o chefe havia sido possuído pelas trevas, o que o tornava ainda mais poderoso. O protagonista ficou surpreso ao saber que as trevas também existiam naquele mundo, talvez as mesmas que destruíram o seu. Com sua experiência, a garota alertou que inimigos tomados pelas trevas eram extremamente perigosos e imprevisíveis. Disse que o chefe era nível 6, mas com o poder das trevas, esse nível poderia multiplicar-se e tornar-se uma força avassaladora. Por isso, em sua opinião, seria melhor que ela mesma enfrentasse o monstro. Mas o protagonista recusou com coragem e determinação. Estava decidido a enfrentar aquele desafio sozinho como uma forma de vingar tudo o que as trevas haviam feito aos seus pais. E assim começou o debate entre os dois, à medida que o tempo passava e a tensão crescia. Vendo que seus ataques causavam pouco dano, em um surto de raiva, o protagonista intensificou seus golpes com força crescente. Fez tudo isso consumido pela fúria do que as trevas haviam feito com ele e também com Karina, sua amiga do mundo anterior. Mas o chefe Goblin aproveitou uma abertura e desferiu um golpe brutal que rasgou as roupas do herói e o lançou pelos ares. Foi arremessado por dezenas de metros, atingindo obstáculos e colidindo com pedras antes de finalmente cair no chão, gravemente ferido e quase inconsciente. Mesmo caído, fraco, ele continuou amaldiçoando as trevas, tentando se manter acordado apesar da dor insuportável. O chefe Goblin permanecia completamente enfurecido, baba escorrendo da boca enquanto rugia e se preparava para o golpe final. Determinado a acabar com o herói de uma vez por todas, usou sua língua alongada como uma lança viva. No entanto, o monstro parecia alheio à presença da mulher besta, que estava pronta para intervir e ajudar o protagonista. Ela surgiu no campo de visão do garoto. Mesmo ferido, ele se levantou e murmurou para si mesmo que não permitiria aquilo. Jamais deixaria a criatura que destruiu a vida de seus pais sair vitoriosa, e seus olhos. Seus olhos começaram a brilhar com uma fúria intensa. Nesse momento, o sistema de seleção divina ativou, sem qualquer aviso, o modo de forma física absoluta. Seu corpo começou a se transformar, ganhando músculos e uma aura que emitia luz radiante em todas as direções. Ele decidiu que, se não tivesse uma arma, então usaria o próprio corpo como sua arma suprema. Com essa decisão, avançou como um raio e desferiu um golpe tão poderoso que atravessou completamente o corpo do chefe Goblin. Em uma fração de segundo, o golpe não deixou sequer 1% de chance de sobrevivência para a criatura grotesca. Diante de tal poder, as roupas que o protagonista usava se rasgaram nas bordas como papel molhado. Ele atravessou direto o monstro, e a garota besta, que assistia a tudo, tinha um olhar de completa euforia nos olhos. Ela estava absolutamente impressionada ao ver o mestre eliminar seu primeiro chefe com tanta facilidade e brutalidade. Quando a poeira finalmente assentou, a carcaça do chefe caiu no chão, marcando o fim da intensa batalha. A silhueta do protagonista surgiu lentamente da poeira. E agora seu nível havia aumentado consideravelmente. Mesmo sem uma arma adequada, ele estava mais forte do que nunca e pronto para o que viesse a seguir. A jovem notou que o herói estava ferido, especialmente a mão que ele havia usado para esmagar o Goblin com um golpe devastador. Tendo usado tanta força, ele já não tinha mais energia nem para se manter de pé. Quando todas as mensagens do sistema chegaram, ele perdeu a consciência naquele exato instante.
Felizmente, a garota besta o segurou antes que seu corpo tocasse o chão. Suavemente, ela o apoiou e o deitou cuidadosamente contra seu peito quente e acolhedor. Então, calmamente, colocou o herói em seu colo e procurou em sua bolsa um kit de primeiros socorros. Queria restaurar sua força e curar suas feridas com o melhor cuidado possível. Uma hora depois, um par de morcegos brincava alegremente ao redor das bordas silenciosas da caverna. O protagonista já se sentia melhor, sua força restaurada e suas feridas completamente curadas. Percebeu que a recuperação naquele mundo era lenta, mas muito mais eficaz do que esperava. Essa constatação o fez refletir sobre a história da farmacologia e seus avanços naquele universo. Sua companheira ficou animada ao vê-lo sorrir, pois seu remédio havia funcionado perfeitamente. Então, alegremente, ela se ofereceu para ir buscar a recompensa por derrotar o chefe. Os dois deixaram a caverna em busca do prêmio escondido nas profundezas escuras. Logo à frente, os tesouros sombrios apareceram, brilhando sob a luz tênue do local. Era um baú dourado com um sinistro olho roxo incrustado no centro da tampa. O protagonista se sentia satisfeito, pois todo o seu esforço finalmente havia valido a pena. Depois de tanto trabalho duro, ele agora receberia sua bem-merecida recompensa reluzente. Cuidadosamente, começou a abrir a tampa do baú com as mãos ainda trêmulas. Uma luz dourada jorrou de dentro, revelando que os tesouros eram incrivelmente raros. Foi então que ele se lembrou de que só tinha um espaço restante no inventário. Isso o fez se perguntar se um conjunto completo de armadura poderia ocupar apenas aquele único espaço. Vendo o mestre sorrindo de forma misteriosa, a jovem se perguntou qual seria a reação apropriada. Ela queria entender por que ele estava sorrindo tanto, como se tivesse escondido algo muito interessante. Passando a mão pelos cabelos, ele disse que estava apenas feliz por receber sua recompensa. Após deixar a caverna, decidiram tomar um pouco de ar fresco sob o tranquilo luar. Sentaram-se no topo de uma colina banhada pela luz da lua, onde decidiram costurar roupas novas. No final, a companheira terminou e presenteou o protagonista com uma bela camisa. A peça acabou ficando preta, mas combinava perfeitamente com o estilo e a aparência do herói. Ao vesti-la, ficou satisfeito com o trabalho de sua parceira e sua habilidade artesanal. O caimento era perfeito e o fez refletir sobre seu crescimento e a jornada que o havia levado até ali. Agora que estava mais forte, era hora de voltar para casa e encontrar um lugar ao qual pertencer naquele mundo. Após algum tempo, finalmente conseguiu retornar em paz para descansar. Deitado na cama, lembrou-se de todas as dificuldades que enfrentará para encontrar um lugar seguro. Pensou em como esperou que ela adormecesse antes de voltar em segurança. Dessa vez, havia recebido muitas coisas, mas não podia parar o tempo naquele mundo. Precisava de um descanso profundo antes da próxima etapa da jornada. Na manhã seguinte, o sistema enviou uma mensagem perguntando se ele gostaria de testar o novo equipamento. Ele aceitou imediatamente, animado com a possibilidade de ver sua armadura em ação. Ao testá-la, descobriu que tinha uma impressionante habilidade especial embutida. No entanto, percebeu que não podia mostrar aquele traje para outros heróis, mesmo que estivesse orgulhoso dele. Infelizmente, a realidade era cruel. Heróis podiam atacar uns aos outros por itens valiosos. Se vissem um novato com um equipamento daqueles, certamente ficariam desconfiados e o atacariam. Felizmente, através do sistema, encontrou uma opção que permitia ocultar a armadura misteriosa. O recurso a tornava invisível, como se estivesse vestindo roupas comuns. Faltavam apenas alguns minutos para a reunião e o protagonista precisava de um lanche rápido, mas antes de comer recebeu uma ligação urgente do hospital sobre sua irmã. Algumas pessoas haviam invadido o local e estavam tentando levar a garota sem autorização. Após avisar que todos deveriam estar preparados para as consequências, o herói permaneceu parado com a mão sobre a porta. Disseram que ela tinha dívidas e que ele deveria ir ao hospital o mais rápido possível. Com isso, gritou para o médico não permitir interferência externa. Em uma súbita fúria, esmagou o telefone tomado por um impulso incontrolável. Seus olhos ardiam de fúria e seu rosto estava marcado por expressões de ódio puro. Mesmo naquele estado, caminhou até a porta da frente, elevando sua aura aterradora e seguiu rumo ao hospital. A cena mudou para Karina, que estava em apuros no hospital, implorando para não ser tocada. Assustada, ela perguntou o que queriam, pois nada fazia sentido para ela. O líder do grupo se aproximou dela e revelou que tudo aquilo era por causa da dívida de seu irmão.
Explicou que o garoto devia dinheiro e não havia pagado, então estavam levando ela embora. Disse que só haviam concordado em emprestar o dinheiro porque o chefe já tinha interesse nela. O irmão havia assinado um contrato para pegar o dinheiro, plenamente ciente das segundas intenções do credor. O homem segurou o rosto da garota e afirmou que, se ela aceitasse, poupariam seu irmão. Mesmo em lágrimas, Karina sabia que seu irmão jamais aceitaria algo tão repulsivo. Enquanto a segurava, o homem fez uma expressão vil, tentando intimidá-la. Achava que poderia quebrar sua vontade, mas antes que pudesse continuar, seu irmão arrombou a porta. Ele estava completamente furioso com a imprudência daqueles criminosos mal-intencionados. Seus olhos ardiam de raiva e ódio, revelando que não toleraria tamanha loucura. A garota se assustou ao vê-lo ali, mas aliviada, chamou por ele com a voz trêmula. O homem, ao olhar para trás, cumprimentou o jovem dizendo que ele finalmente havia aparecido. Vendo a fúria do protagonista, perguntou por que ele tinha aquele olhar tão raivoso no rosto. Ele disse que estavam apenas seguindo o acordo, tentando manter uma aparência de controle. Mas, quando disse que o garoto não precisava de uma irmã como aquela, não conseguiu terminar a frase. Foi atingido com tanta força no rosto que um dente foi lançado do outro lado da sala sem misericórdia. O golpe foi tão poderoso que o fez girar no ar como um peão desgovernado. Não poderia ser diferente, o herói estava possuído pela raiva diante daquela provocação. O soco foi feroz o suficiente para lançá-lo a uma boa distância, com força brutal. Mesmo vendo a força do protagonista, os seguranças avançaram para defender a honra de seu mestre. Na esperança de conter a situação, atacaram sem hesitação, confiando em suas habilidades. Mas o que eles não perceberam era que a intenção assassina do herói crescia a cada segundo. Assim que um dos seguranças lançou seu ataque, o herói contra-atacou com precisão mortal. Momentos depois, o homem estava no chão, com o braço completamente esmagado. O outro segurava seu jovem mestre, incapaz de acreditar na força que acabará de testemunhar. O mimado, com uma expressão perversa, cerrava os dentes e lançava um olhar de ódio ao herói. Afirmou que ninguém jamais questionava suas ordens e então sacou uma arma escondida. Tentou paralisar o herói, disparando contra ele sem hesitar. Vendo a trajetória da bala, Karina gritou desesperadamente, temendo o pior para seu irmão, mas não havia razão para temer, pois ela conhecia as novas habilidades dele. Ele pegou a bala com a mão, cerrando o punho e revelando as veias pulsando de fúria. Ao ver isso, Karina ficou em estado de choque total, sem saber o que pensar ou dizer. Os homens, mesmo armados, não conseguiam compreender o que estavam presenciando. Enquanto isso, a aura do herói se transformava em algo sinistro e aterrador. Usando o sistema, ele modificou as mãos e agora podia pegar balas naturalmente. Assim que os três perceberam que o jovem era um herói, tremiam de medo incontrolável. Chegando no momento exato, uma enfermeira acompanhada por policiais pediu ajuda ao herói. Ela disse que alguns homens haviam invadido a sala e ameaçado um médico e uma paciente. Quando foram liberados, os três disseram ao jovem que ele deveria pagar a dívida o mais rápido possível. Caso contrário, o chefe deles apareceria e causaria ainda mais problemas. Tentando parecer educados, pediram desculpas à enfermeira e ao policial, tentando fugir. Contudo, dizia-se que o chefe era um guerreiro de nível 10 temido por toda a região. Pelo menos, era o que acreditavam, embora a realidade fosse bem diferente. Depois que todos partiram, o irmão pediu desculpas a Karina, tentando confortá-la com delicadeza. Ajustou o cobertor que cobria as pernas dela, plenamente consciente do perigo que se aproximava. Karina ficou surpresa ao descobrir que seu irmão realmente havia se tornado um herói. Algumas horas depois, todos foram transportados com o herói até o centro de treinamento. O instrutor anunciou que estavam reunidos diante do portão da masmorra para uma aula prática. Explicou que havia regras e que todo o equipamento encontrado na caverna pertenceria a ele. Disse que, quanto ao teste, eles não deveriam se preocupar, pois ele os acompanharia. No entanto, cada pessoa precisaria pagar 20.000 ienes por seus serviços. Após essa declaração, surgiram dúvidas entre os candidatos ali reunidos. O herói levantou a mão e perguntou por que teriam de pagar se o professor ficaria com tudo. Um rapaz de óculos apareceu atrás do protagonista e mandou ele se calar. Afirmou que o instrutor fazia parte da guilda Mad Wolves, temida por todos. Cerrando os punhos, o herói declarou que não pagaria nem um centavo. O instrutor, discordando,
Insistiu que aquelas eram as regras e que era isso ou nada. Mesmo com o rosto contorcido de raiva, o instrutor disse que ele poderia ir sozinho, se quisesse. Diante disso, todos começaram a falar ao mesmo tempo, criando uma enorme confusão. Disseram que ninguém jamais havia passado no teste sem ajuda ou orientação. Ainda assim, o herói decidiu que enfrentaria a masmorra completamente sozinho. Sem o professor para extorquir e sem outros candidatos para atrasá-lo, teria mais liberdade. A pessoa encarregada de registrar os resultados ficou chocada com a ousadia do jovem. Com preocupação, avisou que o teste poderia ser extremamente perigoso e até fatal. Impassível, o herói entrou confiante na masmorra escura. Logo se encontrou em uma floresta mágica, cercada por árvores de formato espiral. As raízes curvas formavam padrões que lembravam labirintos naturais. Pouco depois de entrar, foi atingido na cabeça por um goblin armado com um porrete. No entanto, a arma do monstro quebrou, e o herói apenas se virou e olhou para ele. Começou a falar com tom ameaçador, dizendo que ataques surpresa não funcionariam. Enquanto dizia isso, o herói pegou as armas restantes do monstro e desferiu um golpe esmagador. Sabia que nenhum outro ataque se compararia àquele poder bruto. Já estava ciente de que a experiência adquirida ali era diferente da do outro mundo. Não era surpresa que os heróis demorassem tanto para subir de nível. Tsukushiro sabia que outros goblins o observavam. E depois de eliminar o primeiro, falou, podiam sair e atacar. Ele queria uma luta justa e direta. Estava preparado para enfrentá-los todos com sua nova armadura especial. Ativou a habilidade Tentáculos Enferrujados, espalhando-os em todas as direções. Vários tentáculos brotaram de sua armadura, empalando os goblins em um ataque devastador. Pareciam enormes chicotes brancos atacando com força em todas as direções possíveis. A cena mudou para o outro lado do portal, onde o examinador esperava. Não havia registros de ninguém completando o exame sozinho e em plena consciência. O examinador pensava que, se isso realmente acontecesse, Tsukushiro estaria em todos os jornais. E assim surgiu um herói que completou todo o exame e saiu sem um único ferimento. Apenas poeira caiu de suas roupas, e o silêncio marcou sua vitória solitária. Um portal se abriu, e o examinador observou um grupo que também havia passado no teste, embora parecessem insatisfeitos. A multidão estava decepcionada porque o examinador se recusou a ajudar, mas mesmo assim pegou o dinheiro. Era a primeira vez que entravam na caverna e não haviam recebido orientação adequada. O examinador afirmou que, naquele nível, deveriam pagar 40 mil e ele já havia reduzido o valor pela metade. Após essas palavras, recebeu uma ligação informando que o herói havia passado no teste sozinho. Foi quando uma expressão incomum surgiu no rosto do examinador, uma mistura de choque e raiva. Mais tarde, encontrou o protagonista lavando o rosto e perguntou como ele havia conseguido aquilo. Como ele era apenas nível 4, o examinador queria saber se havia usado algum equipamento de alto nível. O protagonista respondeu que só porque ninguém havia passado antes não significava que fosse impossível. Ao ouvir que o garoto ainda havia economizado 20 mil, o examinador ficou furioso com seu comportamento. Mesmo quando o ameaçou dizendo que pertencia à guilda Mad Wolves, o protagonista não se intimidou. Quando ouviu que a guilda não era assim tão forte, o examinador se preparou para tentar atacá-lo. Facilmente, o protagonista agarrou o punho do examinador e perguntou se ele realmente queria lutar com ele. Com aqueles punhos frágeis de nível 9, a velocidade e o poder do protagonista era incomparável para alguém do seu nível. Ainda assim, o examinador não conseguia acreditar que o protagonista era apenas nível 4. Depois de mostrar seu poder e habilidade, o protagonista soltou o punho do examinador, achando que tudo havia terminado. Mas, ao dar apenas um passo para trás, o examinador puxou uma adaga escondida. O protagonista percebeu e pediu que ele esperasse um momento, mas o homem não quis ouvir e buscava vingança. Sem se importar com explicações, atacou o herói, mas mesmo assim não conseguiu perfurar sua pele. O protagonista usava o conjunto de proteção do traje Goblin, que havia sido ativado involuntariamente. Isso fez com que a lâmina do examinador se partisse ao meio no instante em que tocou a armadura. Os olhos do examinador se arregalaram e ele perguntou se o protagonista estava escondendo algum tipo de equipamento. Agora irritado, o herói percebeu que havia revelado acidentalmente suas habilidades secretas. O rosto do examinador ficou perturbado, e um sorriso sinistro surgiu. Seus olhos brilharam de interesse. Insistindo,
Perguntou se o protagonista havia roubado algo da caverna ou se era um segredo pessoal. No entanto, o herói começou a divagar, dizendo coisas sem sentido, afirmando que sem aquela proteção jamais teria sobrevivido. Por sorte, um avaliador interveio e entregou a ele um certificado provando que havia se tornado oficialmente um herói. O protagonista pensou que aquele cara havia sido seu salvador, já que agora o instrutor não poderia fazer uma cena diante da equipe. Após a saída do herói, o examinador da guilda ficou sozinho, e um plano maligno parecia se formar em sua mente. Seguindo o avaliador, o protagonista refletia que, graças ao seu sistema, seu poder de combate estava muito além do de um nível 4 comum. Mas enfrentar inimigos de alto nível ainda era um grande problema a ser resolvido. Algum tempo depois, o protagonista já estava em seu quarto, pensando que talvez tivesse chamado a atenção demais do examinador Gaia. Enquanto isso, 2 ladrões tentavam invadir seu apartamento, planejando forçar a porta silenciosamente. Acreditavam que poderiam imobilizá-lo usando magia, já que um dos invasores era um mago de nível 10. Esse mago carregava um cajado com um rubi mágico, enquanto o segundo ladrão era o próprio examinador. Eles planejaram inicialmente destruir a corrente com magia. Então o mago, cautelosamente, lançou seu feitiço. Surpreendentemente, antes que pudessem terminar, a porta foi arrombada pelo próprio protagonista, que surgiu rugindo e empunhando um porrete. Seus olhos brilhavam como chamas vermelhas, anunciando sua fúria contra aqueles que tentavam tomar o que era seu. Com um golpe rápido e poderoso, atingiu o mago que estava sentado com seu cajado. Todos sabiam que o poder de combate era um sinal das habilidades de um herói, e agora havia alcançado 6.000. Se fosse um RPG, seria como um guerreiro de nível baixo lutando contra um chefe fraco de nível alto. Percebendo isso, o mago perguntou ao protagonista se ele estava tentando enganá-lo com algum tipo de ilusão. O mago fortaleceu a proteção de sua capa para resistir ao golpe, planejando eliminar o garoto e pegar todo o saque. Ele lançou um feitiço de fogo, soltando uma chama contra o protagonista para derrotá-lo. O herói teve que fugir, lembrando que sua armadura era vulnerável à magia, mas não a ataques físicos. Pulou do alto para o chão para se esconder dos dois, pretendendo usar o aprimoramento de pernas para aterrissar com segurança. Mas antes que pudesse, caiu numa armadilha previamente preparada pelos inimigos. Um homem mais forte que os 2 anteriores saltou do chão e atingiu o protagonista no estômago com o joelho. Com o golpe seguinte, o inimigo o arremessou para baixo, demonstrando força e intenção maliciosa. Durante a queda, o protagonista aumentou sua força física. Mas, mesmo assim, recebeu um impacto brutal. Os aliados do agressor vieram ajudar, e o mago perguntou ao protagonista qual habilidade ele havia usado. O herói não queria mais ouvir aquele tipo de pergunta. Sua raiva era tão intensa que só pensava em derrubar todos eles. Então ativou sua armadura e usou sua habilidade dos tentáculos, rugindo para atacar os inimigos. Para impedir que o herói usasse suas habilidades, o mago lançou um feitiço de restrição que fez com que ele perdesse a armadura. Essa situação deixou o protagonista confuso por um momento, mas os inimigos rapidamente tentaram atacá-lo novamente. A única opção que lhe restava era o anel. Então, usou o movimento entre mundos para escapar. Não havia outra saída numa situação tão desesperadora. E, enquanto viajava entre os mundos, fez uma promessa. Quando voltasse para casa, estaria 1000 vezes mais forte e derrotaria facilmente todo o trio. Agora ele se encontrava no lugar onde ele e sua parceira haviam adormecido antes da transição entre os mundos. Sabia que precisava aprender novas habilidades, então olhou para trás para chamar a garota besta. Logo ficou impressionado ao ver a jovem dormindo, coberta apenas por um pequeno trapo. Ao voltar, além de vê-la com apenas um pano como cobertor, também sentiu o aroma de flores de cerejeira. Com essa cena, começou a se sentir animado, mas rapidamente se lembrou do problema que o havia feito retornar. Isso o deixou completamente desanimado novamente. Primeiro, precisava superar a crise em seu próprio mundo. Ao amanhecer, a jovem acordou alegre. Havia muito tempo que não dormia tão bem. Enquanto a jovem dormia profundamente, o protagonista mal conseguia fechar os olhos por causa de seus problemas. Antes de partirem, o jovem pediu à garota que fizesse novas roupas para ele. Então seguiram para a academia. Quando chegaram, foram interceptados assim que o primeiro orc reconheceu imediatamente o protagonista. O protagonista ficou decepcionado com a notícia, mesmo tendo recebido uma nova camisa com um coração bordado.
A garota besta não conhecia as regras. Havia treinado por muito tempo em cavernas, sem qualquer orientação. Tentando confortar a garota, ele disse que estava tudo bem e que voltaria por elas depois. E quando se viraram para sair, o orc disse que o povo besta jamais o reconheceria. As coisas pioraram quando o orc decidiu falar mal da garota besta que andava com o protagonista. Falando mal dela, a jovem ficou visivelmente abalada e pensou que não deveria incomodá-lo. Vendo que o orc estava passando dos limites e chateando a garota, que nada havia feito de errado, ele voltou e agarrou o orc pela gola, exigindo que ele se colocasse no lugar, ou então, ainda segurando o orc, queria que ele pedisse desculpas imediatamente à garota. O sujeito não se importava com o que estava dizendo e afirmou que a garota era uma vergonha para o povo besta e que nem sequer tinha um nome. Enquanto segurava aquele homem, o protagonista pensava que tudo aquilo havia começado porque a jovem não tinha um nome. O orc disse ao humano que não fosse tão arrogante só porque o rei das bestas uma vez se interessou por ele. Disse que talvez permitisse que ele obrigasse um pedido de desculpas à garota, mas somente se ele passasse no exame. Depois de dizer essas palavras zombeteiras, o jovem pretendia soltá-lo. A garota disse que ele tinha razão e que não deveria arrumar confusão por causa de alguém como ela. Olhando para aquele orc, ele deixou claro que a garota tinha, sim, um nome, e era Sakura. Ela achou que o mestre havia lhe dado aquele nome, então seria melhor recuar. Antes de partir, ele deixou claro para aquele homem besta que, uma vez que passasse no teste, ele teria que pedir desculpas como se deve. Após aquelas palavras, ele pediu a Sakura que fosse com ele, pois iriam subir de nível. Ao chegarem a determinado local, ele disse que evoluiria enfrentando aqueles caras. A garota quis saber por que ele havia lhe dado o nome de Sakura. Ele se virou e perguntou se ela não tinha gostado, dizendo que ela só havia assentido por educação. A garota respondeu que na verdade havia gostado muito, que não era nada daquilo. Queria saber o que o havia inspirado a criar aquele nome. Diziam que ela era louca, mas quem se importava? Ele disse que era um pouco embaraçoso e revelou que ela sempre tinha um leve cheiro de flores de cerejeira. Antes que pudesse terminar o que queria dizer, a garota o abraçou com força por trás, deixando-o envergonhado. Ela estava visivelmente feliz e emocionada, repetindo que agora seu nome era Sakura. Agradeceu várias vezes, até que ele respondeu, sem jeito, que não era nada. Perto de uma caverna, ele disse que iriam começar a entrar. Afirmou que não era um completo novato, mas que já era mais forte do que um porrete de ferro. Disse isso enquanto segurava sua adaga, satisfeito. Comparado àquele martelo pesado, qualquer arma parecia leve. Viu que havia vários animais ali, cada um mais feroz que o outro. Pediu a Sakura que ficasse para trás e orientasse como de costume. Ele precisava ganhar experiência. Ela se emocionava toda vez que ouvia seu nome. Ele pulou sobre os monstros para testar sua nova adaga. A garota alertou que aquelas feras eram ágeis e recomendou golpes amplos. Lutando contra elas, o protagonista percebeu que realmente eram rápidas, exatamente como a garota havia dito. Rapidamente, suas veias saltaram e ele ativou a força de seu corpo em certas regiões, aumentando significativamente sua resistência física. Os monstros, ao verem aquele homem mais feroz do que eles próprios, sentiram um calafrio percorrer seus corpos. Afinal, o jovem enfrentava as feras dizendo que, com aquele nível de combate, eles não seriam capazes nem de arranhá-lo. A garota besta que observava pensava que aqueles monstros de nível baixo não eram páreo para ele. Rapidamente, ele os dominava a todos. Sabia que, contra inimigos ágeis, velocidade era mais importante que força. A cada movimento que restringia os monstros, seu nível de experiência aumentava. Calculava que, com aqueles 3, o poder de combate máximo era 3.9 mais o nível 12. Enquanto lutava, lembrou-se dos 3 idiotas que invadiram sua casa e sabia que estavam em um nível mais alto. Por isso precisava fechar a diferença de níveis e adquirir 4 habilidades. Também faria aquele homem besta arrogante abaixar a cabeça. Após algum tempo, o grupo saiu em busca de novas aventuras para aumentar o poder do protagonista. Encontraram uma fera que se assemelhava a um enorme lobo branco, devidamente armado com uma espada gigantesca. Assim que viu a espada, o protagonista desejou que o lobo a deixasse cair no chão. Escondido atrás de algumas pedras, observava com os olhos brilhando. A força e o comprimento pareciam perfeitos. Quando a jovem perguntou se ele queria a arma, o garoto respondeu, não, só estava curioso.
Ela explicou que a taxa de drop dependia da raridade e que era melhor continuar lutando até conseguir. Após ouvir isso, ele entendeu melhor como aquele sistema complexo e misterioso funcionava. Aquele era um chefe de nível 7 com 1500 de poder de combate brutal. Ele percebeu que a espada de luz escura e fria tinha uma taxa de drop de 6%. Sabia que seria difícil obtê-la antes de alcançar o nível 6, o que era realmente lamentável. Continuou observando o sistema de trocas, percebendo que havia mais elementos do que imaginava. Havia apenas um pergaminho disponível para troca naquele momento específico. Gostou disso, pois era um pergaminho que aumentava a taxa de drop em 30%. Após ler a inscrição, achou que poderia usá-lo, já que o número de inimigos contava. Sabia que, se trocasse 3 unidades de uma vez, as probabilidades combinadas chegariam a 96%. Se funcionasse, ele receberia instantaneamente a espada desejada como uma bênção das estrelas. Com isso, adquiriu 3 pergaminhos, cumpriu as condições e não tinha mais itens para trocar. Usando o pergaminho, disse a Sakura que agora iriam atrás da espada do monstro. Sabia que, com aquela espada, poderia se tornar cada vez mais forte e imbatível. Seguiu os olhos vermelhos e selvagens daquele animal com foco absoluto. A besta notou sua aproximação e ficou completamente enfurecida, crescendo primeiro em raiva. Então brandiu sua espada contra o protagonista, deixando fragmentos cortando o ar. O protagonista percebeu que a espada do monstro tinha um efeito congelante e gélido. Enquanto isso, Sakura explicou que a raposa negra não era apenas astuta, mas também muito forte. Sua arma diminuía os movimentos dos inimigos e controlava o ritmo da batalha. Ela também disse que a raposa negra tinha medo de fogo e que essa era sua fraqueza. Com essa informação, ele embebeu sua espada em óleo, transformando-a em uma lâmina flamejante. Logo depois, saltou sobre a raposa e a atacou com sua espada em chamas. Ao ver as chamas, a raposa recuou assustada, encolhendo o rabo de medo. Enquanto os dois lutavam, ele exigia que a raposa entregasse a espada como pagamento. A jovem informou ao protagonista que os pontos fracos do monstro eram as axilas e o pescoço. Seguindo seu conselho, ele atingiu os pontos fracos e gritou de raiva ao ser atingido. Sua barra de vida caiu instantaneamente, como se tivesse levado um choque direto no coração. Ao atacar os pontos fracos do inimigo, seu status mudou automaticamente para covarde, o que permitia causar dano dobrado enquanto a agressividade do inimigo diminuía. Com o sangue fervendo, o protagonista aproveitou a abertura no combate. A jovem afirmou que, nesse estado, seria ainda mais fácil derrotar o inimigo. Também avisou que ele precisaria desviar nos momentos certos para sobreviver. Ele seguiu seu conselho e agradeceu pelas dicas essenciais com um olhar determinado. Fez uma breve pausa ao ver a raposa com as orelhas caídas e a língua de fora. Estava extremamente exausta e parecia prestes a desmaiar por falta de força física. Ao perceber que a raposa tentava descansar, preparou-se para o golpe final. Ao concentrar sua força para o ataque decisivo, seu poder físico subiu esmagadoramente acima da raposa. Olhou para ela por um instante e desferiu o golpe final brutal. A jovem, que observava de lado sem interferir na luta, analisava o progresso de seu mestre. Avisou que ainda não havia terminado e que algo mais poderia acontecer. Então ele se preparou para um ataque aéreo final com força e fúria. Usou a habilidade Abalo Celestial e atingiu diretamente o crânio da raposa congelada. A jovem vibrou de empolgação, torcendo por seu mestre com entusiasmo contagiante. O protagonista também estava satisfeito com a luta, achando-a incrivelmente empolgante e épica. Quase se esqueceu de usar o pergaminho que aumentava a taxa de drop para 100%. Ao ativá-lo, o item desapareceu de sua mão, deixando apenas um brilho e faíscas. Durante a batalha, ele ganhou 3.000 pontos de experiência e obteve a espada desejada. Nunca havia visto uma arma tão poderosa e ficou completamente deslumbrado. Pensou que, com ela, poderia finalmente derrotar os 3 inimigos que tanto odiava. Estava muito perto de alcançar o nível 6 e alcançar sua vingança perfeita. Perguntou a Sakura onde poderia subir de nível mais rapidamente agora. Ela sugeriu usar seu afiamento. Era um pergaminho que acelerava o reaparecimento dos monstros. Ela mencionou que tinha vários desses pergaminhos e acreditava que seriam suficientes. Primeiro, sugeriu que fizessem uma pausa para recuperar a saúde e a força. Do lado de fora, usaram o pergaminho e a caverna foi completamente reiniciada. O jovem casal ficou feliz porque não precisariam mais esperar para evoluir.
Sabiam que algumas armas tinham efeitos especiais que fortaleciam seus portadores com o tempo. Com esforço e dedicação constante, poderiam encontrar armas ainda melhores. Ele também possuía o martelo do rei em seu inventário da consciência divina, embora só pudesse usá-lo em pleno poder por um curto período. Era sua carta na manga. Na batalha contra o chefe, o protagonista havia conseguido derrotá-lo todas as vezes. Agora, ao vê-lo novamente, a raposa já tremia sob seu olhar afiado. Ele perguntou por quê, e a besta não conseguiu responder, apenas tremia. Assim, ele continuou eliminando cada uma das aparições da raposa com consistência. Dessa forma, progrediu até alcançar, em glória, o tão sonhado nível 6. Mesmo que a raposa quisesse se render, ele sabia que precisava derrotá-la. Quando finalmente atingiu o nível 6, estava pronto para se vingar do trio. A cena mudou para o acampamento orc, onde eles conversavam sobre ele. Enquanto falavam, um dos orcs foi chamado por uma figura misteriosa. A figura os alertou dizendo que o protagonista já havia alcançado o nível 6. Ao reconhecê-lo, os orcs ficaram assustados. Incapazes de acreditar em seu rápido crescimento, ele apareceu diante deles vestindo uma nova armadura e uma capa, exigindo o examinador. No entanto, a ameaça começou imediatamente, advertindo que ele sofreria se fizessem ele perder tempo. O protagonista declarou que cumpria os critérios exigidos e queria começar o teste imediatamente. Além disso, desejava escolher uma habilidade no cofre da academia para aumentar seu poder. O orc respondeu que tudo aquilo era só conversa, estar no nível 6 não garantia sucesso. Ele havia passado do nível 4 ao 6 em apenas um dia impressionante. O homem severo não entendia de onde vinha tanta confiança em alguém tão jovem. Os homens besta não sabiam o que havia acontecido, mas estavam prontos para iniciar o teste. Diziam que, se ele realmente tivesse alcançado o nível 6, o teste poderia começar, mas os homens besta eram conhecidos como uma raça de pura força física e resistência. Souberam que, se ele passasse, ganharia o direito de acessar o cofre de habilidades da academia. O teste era simples, olhar para uma laje de pedra sobre a plataforma e quebrá-la. No entanto, ele achou tudo fácil demais e acreditava que os avaliadores estavam subestimando-o. Suspeitou que o comandante queria testá-lo com uma pedra que até guerreiros de nível 10 teriam dificuldade em quebrar. Mesmo assim, insistiram que o desafio era fácil e demonstraram como deveria ser feito, levemente. Apesar da aparente simplicidade, sabiam que quebrar aquela pedra era uma tarefa difícil. Para provar, o próprio homem-besta decidiu realizar o teste e servir de exemplo. Explicou que até um guerreiro de nível 20 precisava dar tudo de si para quebrá-la. Visivelmente cansado, afirmou que era fácil e queria ver se o garoto faria o mesmo. Com confiança inabalável, o protagonista anunciou que começaria o teste agora. Enquanto isso, a jovem empolgada desejava a ele sucesso com todo o seu entusiasmo. O protagonista sabia que, graças à sua forma física suprema, poderia exceder sua força normal. Como precaução, decidiu ajustar o aprimoramento e aumentar a força e o impacto do punho. Seu físico ideal agora concentrava 50% de sua força total no braço direito. Antes de começar, um dos homens besta tentou desanimá-lo com palavras zombeteiras. O protagonista ignorou os comentários negativos e focou toda sua atenção no desafio. Zombando, o homem besta sugeriu que ao menos arranhasse a pedra antes de tentar quebrá-la. No entanto, ele não apenas arranhou, destruiu toda a plataforma com um único golpe. Os dois homens besta ficaram de olhos arregalados e mudos aos seus pés. Assim que o impacto atingiu a plataforma, um vento forte soprou em seus rostos. Foram forçados a fechar bem os olhos, tentando resistir à intensa pressão. Coçando a cabeça, o protagonista pediu desculpas por ter usado força demais durante o teste. Disse que havia imaginado algo mais difícil, por isso exagerou no golpe. Sakura ficou satisfeita e esperava que ele finalmente tivesse acesso ao cofre de habilidades. Os dois homens besta ainda não conseguiam acreditar que ele havia quebrado a pedra com tanta facilidade. O protagonista perguntou se aquilo contava como aprovação oficial para o teste proposto. Irritado, o homem besta disse que ele havia falhado, pois a pedra já tinha rachaduras. O jovem perguntou qual seria o próximo teste e aguardou a nova proposta. Os homens besta decidiram aplicar outro desafio envolvendo o entortamento de barras de ferro. Era um teste de força e meditação, no qual o participante deveria dobrar uma barra com calma. Enquanto se gabava, afirmou que apenas guerreiros homens besta conseguiam realizar tal feito.
No entanto, o jovem entortou a barra com surpreendente facilidade diante da multidão. A besta ficou extremamente furiosa com o resultado inesperado e fora do padrão. Mesmo assim, alegou que ele havia falhado novamente, pois agora a barra estava inutilizável. Procuraram um guerreiro forte e disseram que, se ele resistisse por 10 segundos, seria aprovado. Enquanto ainda discutiam o teste, ele já havia derrotado o guerreiro com facilidade. Para isso, usou 70% da força concentrada em seu braço direito, com um impacto tremendo. Sakura estava frustrada porque não havia um único desafio real que ele não pudesse superar. Irritado, o protagonista disse que já havia feito 3 testes e exigia aprovação. Seu tom firme deixou os homens besta desconfortáveis, mas admitiram que ele havia claramente passado. Puxando a jovem pela mão, o protagonista disse que o orc deveria pedir desculpas a Sakura. Relutante, o orc afirmou que um guerreiro do povo besta sempre cumpre suas promessas. Curvando-se diante da garota besta, o orc pediu desculpas pelo tratamento anterior. Ao ver e ouvir aquilo, Sakura pensou que era um costume normal entre guerreiros. O protagonista percebeu sua vergonha e gentilmente deu um tapinha em sua cabeça. Disse que era normal receber pedidos de desculpas e que ela deveria aceitá-los com orgulho. Ao ouvir aquelas palavras, Sakura ergueu a cabeça com coragem e aceitou o pedido de desculpas com firmeza. Algum tempo depois, na entrada do cofre de habilidades, o orc explicou algumas regras. Disse que só podiam pegar um pergaminho por vez daquele lugar sagrado. O protagonista achou ridículo poder levar apenas um, considerando o esforço envolvido. Foi informado de que, se ultrapassasse o limite de tempo, seria removido à força e banido de retornar. O orc explicou que a academia de combate era um lugar importante para toda a região. Disse que magos e feiticeiros de alto nível haviam colocado selos de barreira no cofre. A garota besta comentou que, em exércitos de elite, a segurança era ainda mais rígida. Perguntaram ao protagonista se estava pronto e o alertaram sobre qualquer tentativa de roubo. Disseram que ele teria apenas 3 minutos para escolher um pergaminho e sair do cofre. Assim que entrou, a contagem regressiva começou, e ele entendeu o motivo da proteção tão intensa. Sakura confessou que era a primeira vez que ela entrava naquele lugar misterioso e sagrado. Tudo parecia frágil, e ela tinha medo de quebrar algo apenas respirando ou tocando. Enquanto isso, o protagonista planejava usar a duplicação absoluta se encontrasse algo especial, mas era difícil encontrar uma habilidade realmente boa entre uma coleção tão vasta. De repente, uma mensagem apareceu explicando como funcionava o sistema do cofre. Seguindo as instruções exibidas, ele conseguiu entender como tudo funcionava. Agora ele precisava escolher uma habilidade para enfrentar os 3 inimigos de seu passado. Sakura percebeu a dificuldade e mencionou que havia uma habilidade interessante que poderia mostrar a ele. Chamava-se Passo do Vento, usada para se mover rapidamente e evitar ataques. Além disso, aumentava a velocidade de ataque e era classificada como uma habilidade de suporte para guerreiros. Restavam apenas 2 minutos e nenhuma habilidade havia ressoado com o espírito dele. Encontrou uma habilidade de contra-ataque que parecia útil em certas situações. Não era uma má escolha, então decidiu mantê-la como uma opção viável e estratégica. Observando as seleções, Sakura sentia que nenhuma combinava verdadeiramente com seu mestre. Agora restava apenas 1 minuto, e ele sabia que não estava sendo eficiente o suficiente. Ele perguntou a Sakura se ela tinha poções de energia e resistência guardadas na bolsa mágica. Ela confirmou que sim, mas não entendeu o motivo da pergunta repentina. Enquanto isso, ele canalizava um poder extremo em seu braço, planejando uma ação ousada. Do lado de fora, os homens besta viram uma luz brilhante engolir a torre sagrada. Era tão intensa que todos se perguntaram o que estava acontecendo dentro do cofre. O protagonista planejava quebrar todos os selos de uma só vez com poder absoluto. Lançando um olhar para o lado, Sakura ficou impressionada com a intensidade de seu mestre. Naquele momento, ele estava prestes a liberar novamente o poder do martelo divino. Mesmo sabendo do enorme custo, sabia que isso consumiria toda a sua energia restante e duraria apenas um único segundo final. Algo como múltiplos dragões feitos de eletricidade circulavam os céus acima da torre. Era tão impressionante que até o orc teve que admitir que era demais para um simples humano. O protagonista segurava aquele martelo como se fosse parte do próprio corpo, como se tivesse nascido com ele. A jovem mulher besta não conseguia acreditar naquele poder aterrorizante, nem mesmo vendo com os próprios olhos.
Depois que os dragões percorreram os céus, dentro do cofre o protagonista segurava o martelo com firmeza. Estava determinado a abrir todos os pergaminhos de uma vez, independentemente das consequências. Ao canalizar o poder do martelo no chão, uma enorme explosão ocorreu do lado de fora da torre. No entanto, por dentro, o jovem estava completamente exausto após usar o poder do martelo divino. A estrutura ao redor estava severamente danificada, com rachaduras visíveis por todo o salão. Mas o que ele queria aconteceu. Conseguiu abrir todos os pergaminhos de uma vez com seu ataque. Agora, sentindo as energias ao redor, finalmente podia escolher qual queria entre todos. Era assustador até para sua discípula, que sentia o poder fluindo de forma perigosa. Porém, quando a notificação informou que o martelo divino havia sido desativado, o jovem sentiu uma dor intensa no braço. Rapidamente esqueceu a dor, pois estava absorvendo o conhecimento de todos os pergaminhos daquele lugar. A jovem Sakura temia que a informação fosse demais para ele lidar de uma vez só. Tinha medo de que, se recebesse todo o conhecimento de uma só vez, o cérebro dele não fosse capaz de processar. Sakura pediu ao mestre que esperasse um momento, mas ele já parecia completamente fora de si. De longe, era claro que todo aquele poder estava queimando sua mente por dentro como fogo arcano, e restavam apenas 40 segundos para ele escolher um pergaminho antes de ser expulso. Mas ele sentia que, se ficasse naquele estado por mais um segundo, enlouqueceria completamente. Nenhuma das habilidades que havia visto até aquele momento era suficiente para os objetivos que ele carregava, até que um pergaminho ressoou com a energia do protagonista, que desejava desesperadamente um poder maior. Os segundos caíam rapidamente, e a garota avisava que o tempo estava visivelmente acabando. Ele percebeu que precisaria da ajuda de Sakura e pediu que ela buscasse um pergaminho, dando as coordenadas exatas. Rapidamente, ela seguiu o pedido de seu mestre e encontrou o que ele queria sem hesitar. O prazo estava se esgotando, mas ao pegar o pergaminho, percebeu que algo estava errado e se surpreendeu. A notificação informava que o pergaminho estava incompleto, era apenas um fragmento esquecido. Descendo rapidamente, ela contou ao mestre que o pergaminho estava incompleto e que precisariam reunir os fragmentos restantes. Disse também que não havia mais tempo e que precisavam sair antes de serem expulsos, restando apenas 10 segundos. Ela escondeu o pergaminho dentro de sua blusa como forma de protegê-lo. O protagonista sabia que o tempo era curto, e mesmo com muita dor, pegou a jovem nos braços e correu. Os homens besta do lado de fora acharam estranho ter havido tanto barulho e agora completo silêncio. Restavam apenas 5 segundos. A contagem regressiva começou em sua mente, a partir de 3, quando viu um clarão passar como um raio. Ao chegar em 1, mal se podia ver algo, pois um redemoinho misturado com luz envolveu tudo e encobriu a área em poeira. Até o próprio protagonista achou estranho ter conseguido sair dentro do tempo permitido pela barreira mágica. Mais tarde, fora do cofre, a garota enfaixava o braço de seu mestre, pois ele havia usado energia vital demais. Enquanto fazia isso, um homem besta percebeu o pergaminho fragmentado na mão do humano e ficou intrigado. Aquele pergaminho continha um poderoso feitiço de combate capaz de invocar uma devastadora corrente elétrica. A habilidade poderia ser aprimorada à medida que os fragmentos fossem reunidos, tornando-se uma técnica suprema. Os homens besta disseram que ouviram de seus ancestrais que, nos últimos 1000 anos, quase ninguém ousou tentar aprender aquela habilidade. Quando tentavam, seus corpos explodiam por dentro devido ao poder canalizado avassalador. No entanto, uma criatura havia dominado essa técnica 1000 anos atrás, o Rei das Bestas, o mais forte entre os reis divinos das montanhas. O protagonista quis saber por que uma habilidade tão preciosa, deixada pelo Rei Divino, havia sido jogada fora como lixo. Os homens besta responderam que, por mais poderosa que fosse, isso não significava que qualquer um poderia aprendê-la facilmente. Segurando o pergaminho incompleto, ele ergueu o braço e declarou que aquilo era perfeito para ele, e ninguém o impediria. Chamou por Sakura. Disse que o fragmento era apenas o começo de algo grandioso e que tudo seria possível uma vez que reunissem o restante. Quando estavam saindo, um homem besta olhou para Sakura e perguntou se ela era meio besta que deveria ter sido executada no passado. Deixou claro o quanto desprezavam sua existência e sugeriu que o humano não conhecia sua verdadeira identidade. Com um olhar frio, ela disse que nada daquilo era da conta dele e se afastou com firmeza. Estava visivelmente perturbada, cerrando os punhos e mantendo uma expressão hostil no rosto.
Enquanto ela se afastava, o homem-besta disse que queria ver até onde ela conseguiria ir com aquela atitude. De volta na estalagem, o protagonista elogiou a poção de cura dela, dizendo que era incrivelmente eficaz, mas com um gosto horrível. Aquela em particular parecia ainda pior que as outras e quase o fez perder a consciência. Olhando para Sakura, ele comentou que ela estava agindo de forma diferente desde que voltaram daquele lugar perigoso. Ela disse que era apenas cansaço, já que os últimos dias haviam sido difíceis e cheios de tensão constante. Ele ficou curioso sobre o motivo de ela também ter sido condenada e quis saber se isso tinha a ver com sua história de vida. Ao mencionar isso, ambos relembraram aquele dia, e o protagonista declarou que ela seria a próxima a ser protegida. Erguendo os braços e tentando mudar de assunto, ela disse que não era bom ficar remoendo aquilo. Ele se lembrou do que o homem-besta havia dito e concluiu que, para ele, não havia nada de errado, Sakura era perfeita. Acreditava que o pergaminho continha uma habilidade poderosa e que o corpo dela era o mais adequado para dominá-la com perfeição. Concluiu que deviam seguir em frente, pois os próximos passos os levariam ainda mais longe. Sakura achou que era um dia lindo e parecia perfeito para subir de nível com determinação. Ele concordou, mas disse que precisava fazer algo antes de aceitar qualquer outra missão. Olhando para o anel em seu dedo, notou que a notificação havia chegado silenciosamente. O tempo de espera entre os mundos havia terminado e agora tudo era possível novamente. Sabia que, ao dominar aquela habilidade, poderia lidar com os três que o aguardavam. Disse para eles lembrarem de seu rosto, porque agora que havia alcançado o nível 6, com certeza os eliminaria. Ele voltou ao seu mundo e retomou a luta contra os três adversários como se nada tivesse acontecido. No entanto, agora ele estava estranhamente diferente, mais confiante, com ataques muito mais ferozes. Sabia que, antes de atacar, precisava quebrar a formação sólida do inimigo e ativar sua nova habilidade. Abriu seu inventário e sua consciência divina já operava em um nível muito alto. De lá, puxou uma espada maciça que havia adquirido como drop. Sentia que finalmente poderia alcançar o resultado tão desejado. Os inimigos, ao vê-lo sacar aquela arma aparentemente do nada, assumiram que ele possuía um anel dimensional. Planejavam derrotá-lo e depois dividir o saque entre si. Mas o protagonista deixou claro que tudo aquilo era culpa deles. Eles haviam começado a luta sem motivo, e agora ele iria até o fim, sem hesitar. Naquele momento, todos perceberam que ele era realmente um guerreiro, devido à aura intensa que emitia. Quando liberou seu poder, enormes raios se espalharam, e os três perceberam tarde demais com quem estavam lidando. Ele usou uma habilidade chamada queda de corrente, e um deles ficou chocado ao ver que o garoto conseguia realmente lançar magia. A habilidade de paralisia os atingiu em cheio, imobilizando completamente seus corpos e impedindo qualquer reação. Agora o protagonista caminhava lentamente em direção a eles com sua enorme espada em mãos. Todos perceberam que o haviam subestimado completamente e não sabiam o que havia acontecido com ele naquele intervalo. Sentiam-se frustrados, mas concluíram que a única chance de sobrevivência seria fugir imediatamente. Um deles levantou a mão em sinal de rendição, mas teve o braço arrancado instantaneamente. O protagonista declarou que não perdoaria ninguém por ter tentado tirar sua vida sem motivo. Seu antigo instrutor o alertou dizendo que aqueles homens pertenciam à guilda dos lobos loucos. No entanto, ele não se importava com qual guilda pertenciam, iria eliminá-los de qualquer forma. O careca, percebendo que não haveria misericórdia, sabia que se escapassem, estariam condenados para sempre. Tremendo, ele percebeu que seria o próximo da lista e tentou ganhar tempo. Ainda assim, ele tinha uma última carta na manga e declarou que não deixaria aquele mundo tão facilmente. Lançou várias bombas pegajosas que se grudavam nos alvos antes de explodir. Apesar do tamanho pequeno, o protagonista, ciente do perigo iminente, ergueu sua espada no momento em que o mago acionou as explosões. Completamente debilitado e tremendo, o careca acreditava que aquelas bombas haviam sido sua última esperança. Pensava que finalmente havia se livrado do inimigo e zombou dele, dizendo que deveria treinar por mais 10 anos antes de enfrentá-los. Mas, em meio à fumaça, alguém tossia em um tom rouco e furioso, desafiando todas as suas expectativas. O careca não podia acreditar, incapaz de entender de onde aquele garoto tirava tanta resistência. O protagonista disse que, se não fosse por sua força e físico, teria sido derrotado naquele momento. O que salvou sua vida foi o traje Goblin Negro e sua habilidade de físico supremo, que havia sido ativada no momento certo.
Saindo dos escombros, agora estava indiscutivelmente furioso e declarou que acabaria com os três sem misericórdia. Uma luz intensa brilhou e o som da destruição tomou toda a área ao redor. Após derrotá-los, com a armadura Goblin ainda ativa, declarou que nunca estaria seguro enquanto eles estivessem vivos. Mesmo pertencendo à Guilda dos Lobos Loucos, tudo aquilo só aconteceu porque seu nível ainda era considerado baixo. Pensava que aquele mundo era nojento, um lugar onde os fracos eram facilmente devorados sem qualquer piedade. Então viu um pequeno pacote ao lado dos escombros e ficou curioso sobre o que poderia ser. Ao examiná-lo, percebeu que era um anel dimensional forjado a partir de um material especial e valioso. O anel permitia ao usuário armazenar itens em um espaço dimensional, com o tamanho variando conforme seu nível. Agora ele estava radiante com a descoberta inesperada e sentia que havia ganho uma vantagem decisiva. Acreditava que um herói comum jamais conseguiria colocar as mãos em um item daquele tipo, tanto pelo custo quanto pela dificuldade. Notou que o anel já estava ativando e sentindo sua mana automaticamente. Ao receber a mensagem confirmando a ativação bem-sucedida, fez uma expressão estranha, mas logo se sentiu animado. Percebendo a chegada dos heróis, ficou satisfeito por ter saído a tempo, sem ser detectado. Além dos heróis, também chegaram paparazzi, todos ansiosos por informações sobre o que havia acontecido. Ele ficou impressionado com o smartphone que havia recebido do instrutor, realmente um item incrível. No entanto, quando o aparelho tocou, ele se assustou, pois não fazia ideia de quem poderia estar ligando naquele momento. Atendeu e ouviu a voz de sua professora do ensino médio soando preocupada do outro lado da linha. Ela disse que ele deveria ter enviado um pedido de retirada e queria saber o que estava acontecendo. Queria que ele voltasse à escola, temendo que tivesse abandonado os estudos por problemas financeiros. Não queria ver um de seus alunos desistindo da educação por dificuldades que poderiam ser resolvidas. Ele sempre odiou a escola, mas a professora disse que entendia e acreditava que ele poderia mudar sua vida se continuasse estudando. Afirmou que tentaria resolver o problema da mensalidade para que ele não precisasse mais se preocupar com isso. Ao ouvir aquelas palavras, ele percebeu que ela não sabia que ele havia se tornado um herói poderoso. Era a única pessoa que sempre havia se importado com ele, mesmo sem saber o que ele enfrentava diariamente. Ela disse que seria sua força sempre que ele precisasse e pediu que pensasse nisso por ele mesmo e por sua irmã. Ele não gostava da escola porque ela carregava muitas memórias ruins. Mas, depois daquela conversa, algo dentro dele mudou. Sentindo-se fortalecido, prometeu que no dia seguinte voltaria às aulas e retomaria sua vida. Agora tudo parecia sob controle. Ele já estava no nível 6 e havia resolvido o problema com aqueles três. Em outro lugar, alguém recebeu a notícia de que os três haviam sido derrotados por um herói que saqueou todos os seus pertences. O homem com 4 anéis na mão ficou preocupado ao saber que o anel dimensional que havia confiado a eles também havia sido levado. No entanto, o ladrão teria uma surpresa, pois o anel tinha um feitiço de rastreamento que havia sido ativado previamente. Por isso, o dono original já sabia exatamente onde ele estava e qual seria seu próximo movimento. Esse homem era o líder dos Lobos Loucos, um guerreiro de nível 21 com força de combate de 11.200. A ordem foi clara e direta: recuperar o anel e trazer o ladrão até ele, sem falhas. Como prometido à professora, no dia seguinte ele e sua irmã estavam de volta à escola, e ela demonstrava grande preocupação com ele. Ele andava devagar e ela o acompanhava, mesmo que seus movimentos fossem difíceis. Disse a ela que não precisava se preocupar tanto, que não havia razão para ser teimosa. Ao descobrir que ele havia decidido retomar os estudos, ela insistiu em fazer o mesmo, apesar de suas limitações. Não queria se sentir um peso e achava que chegar em uma cadeira de rodas seria humilhante demais. Felizmente, seu irmão havia comprado muletas especialmente para ela, o que a deixou mais confortável. As muletas foram compradas com o dinheiro obtido ao saquear os 3 oponentes derrotados anteriormente. O anel, embora valioso, não podia ser vendido, então ele decidiu usar os itens de menor risco. Pediu à irmã que fosse com calma, que não precisava se apressar nem ficar até tarde na escola. Disse que estaria lá depois das aulas para ajudá-la a descer as escadas sem dificuldades. Enquanto isso, 2 garotas observavam o irmão e Karina à distância, trocando comentários maldosos. A garota de cabelo escuro, com um olhar provocante, chupava um pirulito e queria saber quem era Karina, demonstrando interesse.
A outra respondeu com palavras duras e preconceituosas, dizendo que gente daquele tipo deveria apodrecer na sarjeta. Pelo tom da garota de cabelo escuro, conhecida como Nena, era evidente que ela pretendia espalhar mais boatos venenosos sobre Karina na escola. Comentou que da última vez havia feito o mesmo e ninguém fez nada, então desta vez não seria diferente. As duas decidiram sair, pois Nena mencionou que tinha um encontro e não podia se atrasar. Enquanto isso, o herói estava na sala do vice-diretor, que não escondia seu desagrado com a presença dele. Disse friamente que, se não fosse pela insistência da professora, ele jamais teria voltado àquela escola. Sem saber o que dizer, o jovem apenas agradeceu a ambos pela oportunidade de estudar novamente. Assim que ele e a professora deixaram a sala, o vice-diretor revelou seus verdadeiros pensamentos. Não se importava com aqueles alunos indesejados e só estava fazendo aquilo para impressionar a professora. Achava que, por ela ser jovem e bonita, poderia se tornar sua namorada, mesmo que ela nunca tivesse demonstrado sinal algum disso. Logo depois, o herói caminhava ao lado da professora por um longo corredor iluminado pela luz da manhã. Ela disse que havia ajudado a cobrir parte da mensalidade para que ele e sua irmã pudessem frequentar a escola. Disse que agora eles não precisariam mais se preocupar com dinheiro e poderiam focar nos estudos. Os detalhes seriam discutidos depois, mas ela lembrou que ele agora estava no 3º ano e que as provas estavam se aproximando. Ao ver o rosto animado dele, ela se sentiu feliz por perceber o quanto ele havia mudado desde a última vez. O herói refletiu, surpreso, sobre o quanto havia se esforçado ultimamente. Pensou que ao menos deveria reconhecer para si mesmo que havia se tornado um verdadeiro herói. Com esse pensamento, seguiu para sua sala de aula, pronto para enfrentar o dia. Ao entrar, um silêncio repentino e desconfortável tomou conta da sala, como se o tempo tivesse parado. O primeiro a notar sua presença foi o valentão da turma, que costumava provocá-lo no passado. Seu parceiro, sentado logo à frente, sugeriu que o recebessem da mesma forma de antes, com zombarias. Comentaram que ele havia parado de pagar o valor extorquido, o que estava prejudicando os negócios deles. Zombando como sempre, o valentão atirou uma bolinha de papel nele, achando tudo muito engraçado. Mas, desta vez, o herói simplesmente estendeu o braço e a pegou no ar com facilidade. Os dois ficaram chocados ao perceber que, mesmo de costas, ele havia sentido o objeto vindo. Sem se virar totalmente, o garoto olhou por cima do ombro com calma e determinação. Chamou o valentão pelo nome e disse que precisavam conversar no banheiro depois. A sugestão de resolver aquilo perturbou o valentão, que viu aquilo como uma provocação ousada. Logo depois, o sinal tocou e haveria troca de professor, o que lhes dava tempo para a conversa. O valentão chegou primeiro e colocou um amigo na porta para garantir que ninguém mais entrasse. Quando o herói apareceu, começaram a zombar dele, dizendo que parecia um gol recém-saído do submundo. Afirmaram que ele ainda devia dinheiro pelos dias em que havia faltado à escola. Ele respondeu calmamente, perguntando o que fariam se ele simplesmente não pagasse nada. Ao ver o quanto ele estava sereno, o valentão começou a ficar nervoso com seu comportamento. Tentou manter a postura e o ameaçou, dizendo que, se continuasse assim, apanharia. Quando um dos garotos tentou acertá-lo, o herói segurou seu braço antes que o ataque o atingisse. Imediatamente, os outros tentaram atacá-lo todos ao mesmo tempo, achando que conseguiriam dominá-lo em grupo. No entanto, ele já não era mais o mesmo garoto fraco e intimidado de antes. Estava em outro nível agora. Com seu olhar divino, percebeu que nenhum deles tinha a classe ou o nível para enfrentá-lo de verdade. Derrotou todos em apenas alguns segundos, com golpes rápidos e precisos, só para encerrar a situação. O valentão, vendo os outros caírem ao seu redor, congelou e começou a suar frio de nervosismo. Tentou manter a compostura, mas a verdade era que estava apavorado com a nova presença do garoto. O garoto que costumava apanhar em silêncio agora revidava com um olhar firme e determinado. A pressão que ele exercia era tão intensa que o valentão se sentiu completamente consumido pelo medo. Quando alguém avisou que o professor estava chegando, todos decidiram fugir antes de serem pegos ali. Ao sair, o valentão lançou um olhar de desprezo e raiva ao herói, mas não teve coragem de agir. Aquele olhar deixou o protagonista incomodado, pois sentiu que os valentões não haviam aprendido nada com a experiência. Mesmo assim, sabia que poderia ter sido muito pior, então estava satisfeito com o desfecho. Enquanto isso, Karina permanecia sentada em sua carteira, observando discretamente a confusão. Ela recebeu um livro emprestado de um colega gentil.
sentada à sua frente. No entanto, antes que pudesse agradecer, Nena apareceu e deu um tapa na mão da garota. A colega tentou explicar que Karina não estava se sentindo bem e precisava pegar o livro emprestado. Mesmo assim, Nena a ameaçou e demonstrou seu desagrado com a presença de Karina na sala de aula. Estava furiosa porque, durante a ausência de Karina, não havia ninguém para explorar. A garota que havia emprestado o livro tremia, dizendo que também tinha dificuldades e nenhum dinheiro. Sem um pingo de empatia, Nena comentou que aquelas coisas presas às pernas de Karina poderiam render um bom valor de revenda. Ao ouvir isso, a garota tremia ao dizer que seu irmão mais velho havia feito de tudo para comprá-las. Quando as duas ouviram a jovem tentando se explicar, apenas mantiveram expressões vazias. Depois disso, uma das garotas começou a zombar dela, perguntando se ela conseguia sequer andar sem as muletas. Abalada e com medo, Karina respondeu que aquelas muletas eram muito importantes para ela. Ao dizer isso, levou um tapa no rosto da mulher à sua frente, que não gostou do que ouviu. Todos presenciaram o momento em que uma pessoa indefesa foi colocada naquela situação. Até a professora já havia entrado na sala e viu tudo o que acontecia ali dentro. Apesar da presença da professora, a aluna continuou ameaçando Karina. Enquanto a aula prosseguia normalmente, a garota agora estava tensa e angustiada. Achava que teria que fugir assim que a aula terminasse para evitar um novo encontro com Nena. Na sala de aula de seu irmão, a aula estava acabando e a professora encerrava com uma palavra de agradecimento. Logo depois, ela pediu para falar com o protagonista antes que ele deixasse a sala. Queria saber se ele estava se adaptando bem após ter ficado tanto tempo fora. Também perguntou se havia algo que pudesse fazer para ajudá-lo naquele dia. Ele respondeu que estava tudo bem, dizendo isso com um sorriso gentil no rosto. A professora recomendou que, caso ele passasse por alguma situação difícil, fosse até ela antes de agir sozinho. Ele agradeceu pela preocupação sincera que ela demonstrava sem hesitar. Vendo que tudo parecia estar bem, ela disse que não tomaria mais o tempo dele. Já se afastando, ele se despediu com um sorriso alegre e genuíno. Mas assim que ela se afastou, sua expressão mudou e se tornou muito mais séria, especialmente quando alguém apareceu no corredor chamando seu nome. Eram os mesmos caras do banheiro, que agora apareciam querendo se desculpar. Convidaram-no para ir a outro lugar conversar mais reservadamente e começaram a caminhar pelo corredor. O protagonista caminhava com calma, seguindo o rapaz que ia na frente. Pelo olhar do rapaz, era evidente que tramava algo em segredo. Estavam planejando pegar o protagonista desprevenido. Aquele que o havia chamado acreditava que tudo estava indo exatamente conforme o planejado. Mas os sons que o cúmplice ouviu não vinham do líder, vinham do próprio protagonista. Ele revidava com força e determinação, desferindo golpes sólidos em resposta. Quando o cúmplice olhou para trás, viu que o herói já sabia que ele seria o próximo. Especialmente após as palavras ditas de forma direta e com tom ameaçador. Cheio de raiva e decidido a acabar com aquilo de uma vez por todas, o herói entrou em ação. Com um chute preciso, lançou o rapaz a uma boa distância e continuou avançando. Os outros que estavam por perto acabaram recebendo exatamente o mesmo destino. Pensando em tudo o que havia suportado durante sua vida escolar, agora ele se defendia. Para ele, tudo aquilo era simples demais, já que todos os inimigos tinham força mediana. Até mesmo o líder, que se achava de alto nível, não estava preparado o suficiente para enfrentá-lo. O protagonista o encarou com aquele olhar frio e arrogante de superioridade. Com apenas aquele gesto e algumas palavras afiadas, o valentão percebeu que estava encrencado. Pela atitude firme e confiante do jovem, ficou claro que ele não toleraria mais ameaças. O protagonista sabia que aquele sujeito precisava aprender a respeitar os outros. Não perderia mais um minuto com aquele lixo, pois precisava ir atrás de sua irmã. Sabia que, como herói, devia se afastar de certos tipos de problema. Enquanto isso, Karina caminhava o melhor que podia pelo corredor em direção ao portão dos fundos. Estava tentando escapar antes que Nena e as outras a encontrassem novamente. Achava que sair pelos fundos a impediria de ser vista e lhe permitiria ir embora em paz. Mas, ao chegar no topo da escada, foi empurrada com força e caiu por vários degraus. Seus materiais escolares caíram da mochila e seu rosto foi arranhado, especialmente o nariz. No topo da escada, as responsáveis pela queda riam alto como se nada tivesse acontecido. Mina, a mais cruel de todas, ordenou que a garota tirasse as muletas das pernas.
Mesmo deitada e tremendo, Karina implorava para que não fizessem aquilo, em desespero. Mas ela seria completamente ignorada, porque Nena queria vender as muletas para lucrar. No portão da frente, a situação era diferente, e o irmão de Karina a procurava sem sucesso. Perguntava-se onde sua irmã poderia estar num momento tão preocupante. Foi quando uma garota se aproximou perguntando se ele era irmão da Karina. Ele respondeu que sim, e ela, uma colega de classe, trouxe uma informação importante. Disse que Karina havia saído pelo portão dos fundos enquanto a aula ainda acontecia. Mesmo achando aquela informação estranha, o protagonista precisava confirmar por si mesmo. Achou suspeito que sua irmã tivesse ido até o portão de trás e começou a sentir que algo estava errado. Percebeu que Haru parecia inquieta enquanto falava, como se estivesse com medo de algo que não queria revelar. Apesar de tudo, o mais importante naquele momento era encontrar sua irmã desaparecida. Quando chegou ao topo da escada, não tinha certeza se realmente acreditava que Karina estaria ali. Mas, assim que olhou para baixo, viu a pior coisa que poderia ter imaginado naquele dia. Sua irmãzinha estava caída no chão, arranhada, descalça e visivelmente abalada. Ao ver aquela cena, sua expressão mudou completamente. Tomado por um olhar sombrio, ficou ainda mais perturbado quando a irmã levantou a cabeça revelando os hematomas no rosto. Tentando amenizar a situação, ela perguntou por que o irmão estava naquele lugar. Sem que ela soubesse, ele ativou seu olho divino e analisou as marcas visíveis em suas bochechas. Caminhou cuidadosamente escada abaixo, percebendo que o corpo dela inteiro mostrava sinais de abuso. Ao finalizar sua análise, imaginou quanta dor ela devia ter suportado mesmo caída no chão. Karina forçou um sorriso e fingiu que estava tudo sob controle. Ele sabia que os braços, as costas, a coluna e a cintura dela doíam por causa das agressões. Ajoelhou-se calmamente, juntou os materiais escolares espalhados e os colocou de volta na mochila. Fingiu acreditar na história de que ela havia simplesmente escorregado e caído da escada. Apesar de tudo, ela parecia mais preocupada com os dispositivos presos às suas pernas. Mesmo sabendo que estavam danificados, ele disse que estavam bem, só para tranquilizá-la. Ao ouvir isso, ela suspirou de alívio e que estava feliz, mesmo que não conseguisse andar. Como ela não podia se mover por causa dos ferimentos e dos equipamentos quebrados, ele a carregou. Enquanto estava nas costas do irmão, ela olhou para o céu pintado com as cores do pôr do sol. Ele perguntou se aquela visão trazia alguma lembrança importante à mente dela. O dia em que ele a carregou antes parecia exatamente com aquele, e agora ele percebia o quanto ela havia crescido. Mas aquela memória antiga não era exatamente boa, mesmo que parecesse ter acontecido ontem. Desde então, eles nunca mais haviam se separado. E ela sabia que sempre estiveram juntos. Ele prometeu que nunca mais deixaria que ela passasse por algo tão doloroso. Ela sabia que ele sempre dava o seu melhor, e por isso não queria se tornar um peso para ele. Depois que chegaram ao destino, ele pediu que ela esperasse um pouco, dizendo que voltaria logo. Quando ela perguntou para onde ele estava indo, ele inventou uma história sobre ter esquecido algo importante. Assim que virou de costas, sua expressão mudou completamente para uma de fúria intensa. Longe dali, a garota cruel que havia atormentado Karina conversava casualmente com um garoto. Enquanto isso, Billy, namorado de Nena, perguntou se os aparelhos realmente poderiam ser vendidos. Ele também queria saber sobre o irmão de Karina e se isso poderia causar problemas depois. O amigo respondeu com desprezo, dizendo que ele era apenas um faxineiro sem importância. Nena zombou do comentário, dizendo que era por isso que os dois irmãos formavam um par perfeito de perdedores. A garota loira comentou que Karina costumava ser popular antes de ter as pernas quebradas de forma tão cruel. Essa descrição chamou a atenção de Billy. Ele achou a garota bonita e com boa postura. Nena sentiu uma onda de ciúmes ao ouvir as palavras cheias de interesse do namorado. Ele tentou se justificar, dizendo que não era nada e que ela não precisava ficar chateada. Levantou-se e se aproximou dela, dizendo que no dia seguinte ela deveria pegar os aparelhos. O plano era vendê-los e usar o dinheiro para se divertir com os amigos. O que eles não sabiam era que o protagonista havia ouvido tudo e se aproximava rapidamente. Com um olhar furioso, caminhava com determinação em direção aos três encrenqueiros. Os três olharam para o garoto que se aproximava com passos firmes e um olhar mortal. Billy ficou irritado e perguntou quem era o idiota que invadia o cômodo sem ser convidado. O protagonista, igualmente furioso, perguntou se eram eles os responsáveis pelos ferimentos de Karina.
A loira reconheceu imediatamente que ele era o irmão de Karina, e sentindo o perigo, Nena empurrou Billy em sua direção. Tentando impressionar a namorada, Billy fez comentários ofensivos para provocar uma briga. Começou a se preparar achando que venceria facilmente o novo desafiante. O irmão de Karina queria saber se eles achavam certo empurrar uma garota com deficiência escada abaixo. Mesmo após a acusação, Billy ainda teve tempo para fazer piadas idiotas. Nena sugeriu que Billy desse uma lição naquele garoto intrometido. Mas quando Nena disse que não deveriam perder tempo com o faxineiro, Billy se sentiu insultado. Agindo por impulso, reagiu agressivamente e tentou socar o protagonista diretamente. Infelizmente para ele, o ataque foi facilmente bloqueado e a dor percorreu sua mão logo em seguida. O protagonista fechou a porta com força, mostrando que ele não seria o único envolvido naquela luta. Após trancar a sala, ativou seu equipamento, arma e habilidade de classe com um olhar feroz. Antes de qualquer coisa, o protagonista verificou se os três tinham algum poder de combate. No entanto, viu que todos eram pessoas comuns, sem habilidades especiais. A única habilidade de Nena era sua língua afiada, usada para provocar os outros. Agora ela queria saber o que o protagonista planejava fazer com eles. Mesmo assim, foi ignorada, pois ele preferia falar diretamente com Billy. Suando e sentindo dores pelo corpo, Billy perguntou se ele sabia de quem era filho. A loira do pirulito zombou, dizendo que o garoto merecia pontos por encarar tudo sozinho. Disse que, mesmo não sendo heróis, eles não eram o tipo de gente com quem se deveria mexer. Mas, infelizmente para ela, o protagonista havia perdido completamente a paciência com aquele tipo de atitude. Um único golpe foi o suficiente para lançá-la a uma distância impressionante. Nena, surpresa e preocupada, gritou por Vidian para ver se ela ainda estava consciente. Ao observar a cena, era claro que nem atletas tinham aquele tipo de velocidade insana. Enquanto gritava o nome da amiga, Billy tentou se impor, dizendo que seria a última vez. O protagonista olhou para Nena e disse que não via nenhum dos dois como mulher ou homem, apenas como lixo. Billy tentou dizer algo, mas foi interrompido por um golpe rápido e preciso. O protagonista disse que cuidaria dele depois e o lançou de lado com facilidade. Gritando, Nena chamou por Billy, esperando que ele conseguisse se levantar. Mas já era tarde, e ela sentiu as mãos do herói apertando seu pescoço com força. Mesmo com os gritos dela, ele a segurava firmemente e a empurrou contra a parede. Com um olhar cheio de raiva, parecia saborear cada segundo daquele momento. Fez um gesto pedindo silêncio, já sabendo de tudo o que ela havia feito. Com os olhos ardendo de fúria, deixou claro que nunca perdoaria o que ela havia feito com sua irmã. Disse isso enquanto apertava mais o pescoço dela, já suando de pânico. Se dependesse dele, ele levaria aquilo até o fim, mas não se rebaixaria ao nível dela. Preferia não sujar as mãos com alguém tão mesquinho quanto ela. Deixou claro que, a partir daquele momento, ela deveria se afastar de Karina. Ele não exigiu um pedido de desculpas, apenas que ela desaparecesse da vida de sua irmã. E a avisou de que, se não o fizesse, da próxima vez ele não seria tão generoso. Diante disso, a mulher assentiu com a cabeça, tentando prometer que não faria mais nada. Depois de jogá-la no chão, o protagonista virou-se para o namorado dela. Mas antes, pegou uma régua de metal que estava jogada por perto. Billy, deitado e tremendo, disse que uma régua não seria suficiente para derrotá-lo. O protagonista ficou decepcionado por ter que enfrentar um verme tão sem talento. Se aquele cara fosse realmente um herói, talvez a luta fosse interessante. Assim que o castigo começou, Billy gritou que seu pai era da gangue dos Blue Copper. Ao ouvir esse nome, o herói se lembrou das pessoas que enfrentou no hospital. Eram os mesmos que exigiam o pagamento pelas despesas médicas de Karina. Ele até achou engraçado, pois sempre parecia cruzar com pessoas que odiava. Disse isso enquanto puxava relâmpagos e canalizava a energia diretamente para a régua. Somente naquele momento Billy percebeu que estava enfrentando um verdadeiro herói. A régua foi carregada com eletricidade, e ele liberou tudo no corpo do inimigo. Sabia que, com a régua, o dano seria controlado o suficiente para enviar uma mensagem. Depois de aplicar o choque, simplesmente deixou a régua cair no chão, sem qualquer expressão. Pegando sua mochila, disse que aquela era a primeira e última chance deles cumprirem com a palavra. Também exigiu que limpassem a bagunça que haviam deixado na sala. Billy, mesmo em estado terrível, ainda demonstrou um pouco de arrogância. A garota disse que os dois precisavam de um hospital, mas ele insistiu que só precisavam descansar.
Mas sua expressão mudou quando ela mostrou as marcas deixadas no pescoço dela. Irritado, ele percebeu que Nena estava, mais uma vez, tentando influenciar suas decisões. Com os olhos cheios de raiva, prometeu a Nena que aquele cara pagaria caro por tudo. Disse que o pai dele queria vingança e que aquilo não acabaria bem para ninguém. Nina ficou empolgada com a declaração, pois Billy prometeu envolver o pai dele contra o herói. Ela foi ainda mais longe, dizendo que o pai dele apagaria o herói e sua irmã da face da terra. Enquanto isso, Karina estava sentada em um banco, ansiosa com a demora do irmão. Sentia-se triste ao pensar que, se conseguisse cuidar melhor de si mesma, não causaria tantos problemas. Ela se assustou quando alguém a chamou pelo nome com uma voz familiar. Era seu irmão, que imediatamente se desculpou por tê-la assustado daquele jeito. Disse a ela que tudo havia sido resolvido e que já era hora de irem para casa. Mais uma vez, o herói a carregou nas costas, juntos, caminharam pelas ruas da cidade. Enquanto a carregava em seus braços, prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria que alguém a machucasse. Com esse pensamento, partiu novamente para o outro mundo, onde se reencontrou com Sakura. Ela lhe disse que, enquanto ele estava na cidade, poderia participar de uma missão oficial. Era exatamente o que ele queria. Experiência de guerra parecia um jogo emocionante.